noite, mano. Ei, Pegou mano. dinheiro. Boa noite, mano. Quem é isso? O piano que levou o Cara bloco? que levou Vocês o estavam bloco. no grupo? Sim. Era um grupo? É o Era o grupo. grupo. Meu, caramba. Fechou, galera? Que bom. Vamos aí. Estamos ao vivo? Ainda não. Estamos ao vivo. Vamos começar agora. Então é isso aí. Salve, galera! Sejam bem-vindos todos ao nosso canal PHM. Hoje está começando mais uma série aqui do PHM e hoje está com uma galera aqui muito brava, tá? E a gente vai trazer uma pauta aqui chamada empreendedorismo e tecnologia voltada à inteligência artificial. Sejam bem-vindos. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, acompanhem nosso conteúdo até o final aqui e bora lá com a gente. Galera, valeu, obrigadão pela presença aí. Joia. Pessoal, é o seguinte, hoje eu começo aqui perguntando aí para essa galera que está vindo aqui, por que, na verdade, eles queriam, na verdade, explorar justamente essa parte de inteligência artificial. E é claro que, como eu estou com eles aqui, a galera brava no sentido de ser jovem, eu pergunto para eles o seguinte, empreendedorismo faz parte, né, de inteligência artificial, porque é uma temática muito recente, e ao mesmo tempo intriga todo mundo, né? É uma parada aí que está vindo com muita força, uma vertente muito grande e está sendo aplicada, na verdade, em vários tipos de segmentos, né? E aí eu pergunto, quem que pode falar comigo aí para mim, dizendo um pouquinho sobre inteligência artificial? Quem pode abrir essa conversa comigo aí? Bom, posso falar? Manda lá, Jonas. Cara, nossa visão com a inteligência artificial e o empreendedorismo em si é aproveitar o começo, sabe? Tipo assim, tá pegando, achou um segmento que está começando agora, que está explodindo, a gente quer surfar nele, né? Aproveitar todas as oportunidades que esse novo mercado vai nos proporcionar. Então hoje a gente trabalha com internet, com marketing digital, mas focado 100% com inteligência artificial. Tanto em processos, produtos, até em tomar as decisões. Às vezes faz uma análise e para ter certeza do que fazer, a gente acaba usando a inteligência artificial para mostrar qual é o melhor caminho, sabe? Nossa. Ela consegue pegar experiências de muitos profissionais e deixar disponível para nós. Legal. Então, mas falem para mim, então vocês montaram um projeto, dá para dizer que é uma startup, ela já está ativa? Fala aí um pouquinho para mim, como é que está acontecendo? Bom, a gente está trabalhando no nicho de inteligência artificial, alinhado com o marketing. A gente abriu, na verdade, uma agência de publicidade, né? Legal. A gente faz tráfego pago e tal. Uhum. E não é muito bem uma startup porque a gente está rodando vários projetos em paralelo a isso. Nossa. Porém, a nossa é uma empresa já, com certeza, consolidada. Estamos crescendo, né, cada dia mais. E assim, a gente viu na inteligência artificial que era uma porta de entrada muito abrangente no mercado e algo que está crescendo cada dia mais. Uhum. A tendência é crescer, nossa, infinitamente mais do que hoje. E assim, muito importante lembrar para a galera que a inteligência artificial, ela não é algo que veio para tirar o emprego de uma pessoa, não é algo ruim, não é algo maléfico, digamos assim. É algo para ajudar a nossa rotina do dia a dia. Desde pequenas coisas, por exemplo, a Alexa, já é um conforto muito grande, automação de casa, até análise de métricas de tráfego pago que a gente faz, copywriting. Então, é infinitas ferramentas. Até a parte de criação mesmo, quando antigamente, para fazer um banner, por exemplo, um banner simples, antigamente tu tinha que contratar um designer, daí se tu quisesse colocar num outdoor, alguma coisa assim, tu tinha que contratar a empresa que vai fazer. Hoje em dia, a IA entrega o banner feito, em vez de colocar num outdoor e pagar 5 mil por mês no outdoor, eu rodo o tráfego pago, pago os 5 mil pro Google ou pro Facebook, depende o que eu estou fazendo, e assim eu consigo facilitar muito o processo. Todos os processos, na verdade, da empresa ficam muito facilitados com a IA. A gente não descarta a parte humana do negócio, porque a gente gosta muito da pegada da emoção. Tipo, o teu projeto, ele traz o quê? Então, tá, a gente faz um projeto baseado com a IA, e daí a gente junta a nossa opinião para gerar a emoção no projeto mesmo. Nossa. Até porque o senso humano, né, a relação interpessoal, a IA nunca
vai conseguir desenvolver isso. Eu acredito, Sim. pelo menos, né? Sim. Questão de empatia, questão de, sabe, realmente persuasão, de Sim. realmente o convívio social. A gente Sim. basicamente, ela, igual o Lucas falou, ela baseia o nosso projeto e a gente vai ali, refina, dá o nosso toque, dá a nossa... Ela é um ponto de partida, tipo assim. Ela é um ponto de partida, exatamente. E quando vocês estão falando de, eu lembro assim, a primeira coisa que a gente sempre já estava comentando que, pô, e aí, vai abalar esse pessoal que trabalha com copyright, né? E eu digo que não, né? Porque os caras vão estar lá ainda, até tem um nome certo para isso, agora me fugiu ali, mas é alguém que coordena essa etapa. Então, ou seja, esse profissional, ele não vai cair, ele vai se adequar dentro desse âmbito ali, né? A gente pensar se a Revolução Industrial ela foi benéfica ou maléfica. Ela tirou muito Não, emprego, justo. só que ela capacitou. Eu lembro agora, até eu li uma matéria sobre isso, dizia assim que quando começou a Revolução Industrial, a galera achava também que, tipo assim, meu Deus, vai fugir os empregos e tal. Tinha gente, cara, ninguém sabotando a empresa, entrando lá de madrugada, quebrando maquinário e tal, que aquilo, tipo, era maléfico, né? Depois, com o passar do tempo, não, quebrou esse paradigma. Na verdade, isso também vem da questão humana, a questão da mudança, né? Porque, tipo, tudo quando vem uma mudança, tipo assim, é ruim, é chato. Assusta, né? Assusta. Depois que passa aquele boom, a galera se acalma. Na verdade, o ser humano sempre quer estar na sua zona de conforto, né? Verdade, porque verdade. a nossa sociedade moderna em si é muito isso. A gente sempre quer estar na nossa zona de conforto, a gente nunca quer fazer algo diferente, algo novo, algo que realmente vai impactar, vai fazer a mudança. Sim. Né? Então... Eu lembro de uma coisa assim, tipo, pô, não sei se vocês lembram desse tempo, pô, mas Jaraguá, tipo assim, pô, a galera andava de busão e passava ali, o cobrador cobrava, né? Meu, tu viu a revolução que deu isso? Pô, a galera, tipo, pô, mas vamos tirar o cobrador e, pô, o que ele vai fazer e tal. Eu lembro que esse foi o momento mais, assim, tipo, impactante, tá ligado? Onde a cidade mesmo se assustou com a evolução. Pô, como é que a gente vai realocar, o cara vai morrer de fome e tal, como é que vai ser, né? A galera não percebe que o desenvolvimento em si, ele tem a necessidade do novo, né? Sim, exatamente. Tudo que surgiu foi de alguém que ousou fazer diferente, alguém que olhou, viu uma brecha, viu uma oportunidade de resolver algum problema, ou de facilitar a vida de alguém. Sim. Eu acho que, tipo assim, cara, é uma parada assim que vem sem precedentes, sabe? O impacto que isso vai dar. Eu acho que isso é fabuloso. Acredito que tudo tem um peso, né? Eu fico preocupado assim, ó, por exemplo, tem gente que é menos informada, né? Que é mais velho, por exemplo, e aí se depara lá, tipo, ligando. Pensa assim que hoje, pô, alguém ligou e, tipo assim, um humano, né, ligando e querendo dar o tombo na pessoa, por exemplo, né? E, pô, como é que vai ser isso com inteligência artificial, entendeu? Se usar isso para maldade. Então, essa parada ficou assim, meio que... Putz, cara, como é que vai ficar, entendeu? E eu acho que é uma coisa que, tipo assim... Em relação a isso em si, eu acho que é uma coisa que vai do humano, sabe? Por causa que as pessoas sempre quando acontece alguma coisa, tem pessoas que usam essa coisa que aconteceu para bem e tem as pessoas que usam para o mal. Cara, do mesmo jeito que existe muito hackers bom que fazem coisas boas, tem aqueles hackers que são mal que fazem coisas mal. Exatamente. Do mesmo jeito que tem programadores bons, tem programadores ruins que provavelmente podem fazer isso, mas só que é do humano, sabe? Não é da questão o problema não está na inteligência artificial em si, mas no humano, né? Porque tem uma mente por trás. Quem vai dar o comando. A gente vai ter que se proteger de alguma maneira, vai começar a criar normas para isso, né? Olha, faz acho que uma semana e meia, eu soube ali que, tipo, o Elon Musk e mais, cara, eu acho que mais uns 2 ou 3 empresários ali de peso e pediram que, tipo assim, ó, pô, fizeram uma carta lá, né? Para que, tipo, revesse, né? E, tipo, segurasse a questão das plataformas de IA para que pudesse, digamos assim... Compartilhar a live aqui. Tá gravando lá? Legal? Então tá. Viu, galera? Só passando para informar para vocês aqui, a gente está com a transmissão online e o nosso primeiro podcast que está ao vivo, a gente optou para fazer esse formato mesmo e pode ser que ele dê um picote, uma cortadinha em virtude talvez de conexão, alguma coisa do tipo. Então agora a gente está retomando aqui a conexão e vamos dar sequência aqui no nosso bate-papo daí, tá bom?
Então tá, galera, voltando ao assunto ali, nós estávamos comentando, né, sobre a questão de que a gente tinha, por exemplo, o Elon Musk e mais algumas pessoas ali tinham pedido, né, feito uma carta para que, corrigido um documento para que desse uma parada, porque o mercado, na verdade, não estava, digamos assim, regulamentado, né, de forma que, tipo, pô, tipo assim, a galera tá como se fosse uma terra sem lei, né? Tipo, não tinha normas e tudo mais, e isso podia realmente dar um problema, talvez, muito grande, né? Sim, a ideia do que ele falou eu até acho legal, mas na minha opinião o que ele fez foi só para ganhar tempo. Entendi. Porque, assim, porque a inteligência artificial ela foi disseminada para o público em geral em novembro. O chat GPT foi lançado em novembro do ano passado. Só que ele foi lançado na versão 3.5. Uhum. Existia inteligência, o próprio chat GPT há muito tempo. A parte do exército, desenvolvimento do exército usa inteligência artificial há muito tempo, estão muito mais avançados Eu imagino, do que a inteligência artificial que é doméstica, vamos dizer assim. Sim. Uhum. Então, cara, na minha opinião, ele falou isso, ele pediu, tipo, fez isso para conseguir tempo para lançar dele. Porque ontem ele fez um anúncio sim, que tá lançando um e é engraçado porque assim, ó, tipo, pô, cara, tá uma galera, né, brigando por isso, né? A gente sabe que, tipo, vamos lá, buscar, por exemplo, acho que o primário ali, não, primário não, mas quem saiu na frente, né? Primeiro foi a OpenAI, né? Sim, certo? Uhum. Que tinha apoio, né? E foi fundada junto com o Elon Musk, né? Acho que tem mais um cara ali que também fundou com ele e tal. Sim, depois depois ele saiu. Acho que quem saiu foi o Elon Musk. Sim. Foi daí o cara que tocou, eu não lembro o nome dele lá. Mas depois, claro que a gente tem o próprio Google, né? Que está lançando a plataforma deles. A gente sabe que, acho que, parece, se não me engano, acho que a OpenAI está fazendo parceria com a Microsoft, sim, certo? Já está no Bing, né? No buscador do Bing. Justo, isso mesmo. Enfim, tem uma galera aí que está brigando, né? A própria, como é que posso dizer? A própria Amazon também tem, se eu não me engano, acho que o IA dela. Mas a gente tinha visto esse movimento bem antes, né? O Bradesco já estava usando, sim, algumas plataformas e algumas empresas já estavam fazendo isso, né? Em si também isso que na verdade posso dizer assim, que é inteligência artificial, né? Uhum. Quando a gente vê que, tipo assim, pô, um bot estava falando com você, era uma inteligência artificial, mas assim, tipo, um pouco mais arcaica, né? Sim. Porque ela, na verdade, ela, tipo, ó, isso aqui é um banco de respostas e esse é onde pergunta. Então, se isso casar, eu vou responder isso, tá ligado? O bot né? É uma inteligência artificial. Só que hoje a gente está num patamar muito mais top, né? Tá muito mais avançado. A inteligência artificial hoje ela tem algo como semelhante a uma consciência. Exato. Dela interpretar o que tu está querendo saber e saber exatamente qual a melhor resposta para o que tu perguntou. Exatamente, assim, uma coisa do ChatGPT é que muitas pessoas que estão entrando em contato agora com ele pensam que ele é como se fosse o Google. Pesquisa tal coisa e ele vai dar a resposta para mim de uma maneira mais simples e direta, porém eu estou pesquisando. Beleza? É uma ferramenta que dá para você usar desse jeito, mas não é o intuito que ele foi criado, né? Sim. Ele foi criado para realmente desenvolver, para uma outra pegada, né? É uma outra pegada, ele não é um Google da vida. Ele é para você realmente produzir projetos com ele. Certo. Até agora, o ChatGPT-4, o Jonas assinou ele, assim... Pois fala para mim um pouquinho. Bom. Tem diferenças, né? A gente começou, acho que com a versão 3 ou 2? Saiu para o público na 3, né? Na 3, né? Acho que é 3.5 e aí saiu a 4. Uhum. Eu já ouvi falar que acho que estão trabalhando na quinta, né? Sim, sim. Que daí, ó, a 4 já contempla ali texto, obviamente, né? Eu também acho que a 4 já tem opção de imagem também, é isso, né? Também, e também o banco de dados dele já é atualizado, né? Sim, ele é atual. Assim. Diferença de dados, de banco de dados, de informação, que o GPT 3.5, que é o último, que é o atual free, tem de treinamento comparado ao 4, é uma fração, sabe? O 4 é infinitamente mais potente. Tanto questão de precisão, entendimento, consegue produzir, ele consegue ter uma criatividade, coisa que o 3.5 já é mais limitado. Legal. Mas também é muito bom. A versão grátis deles é muito boa. Galera, me diz uma coisa, vocês estão com um projeto de inteligência artificial. Vocês conseguem falar um pouquinho pra gente o que é que vocês estão preparando? Vocês conseguem dar um spoiler? Como é que fica? Porque a gente fez uma parceria aqui, né? Antes de a gente estar fazendo esse podcast, a gente acabou usando o espaço aqui para fazer uma tomada. Eles fizeram uns criativos, gravaram umas VSLs.
e agora a gente está aqui abrindo espaço para isso, né? E eu queria entender um pouquinho, já que a gente está falando de IA, né? O que vocês estão preparando para o mercado? Se vocês podem já abrir alguma coisa. Eu acho que isso aí o Natan pode responder. Assim... Até porque ele é a persona, né, cara? Ele é o cara que fala para nós, né? Bom, basicamente o que a gente está preparando, alinhado com a nossa agência de publicidade, né? Eu vou me lançar, ou seja, aqui tá o Jonas, o meu estrategista, o cara que é por trás, tá no backstage, ele tá realmente, assim, Sim. tudo que eu realmente tenho de dúvidas ou preciso, o Jonas está ali o tempo todo para me auxiliar, ele está definindo nossas estratégias, definindo topo de funil, qual funil vamos utilizar. Enfim, toda essa parte estratégica é o Jonas. E daí a parte de criativo, de criação de conteúdo, de ideias e toda essa parte realmente de finalização do projeto para deixar ele com uma oferta boa e um produto bonito é o Lucas daí. Massa, legal. E a gente se juntou. Basicamente, o produto que a gente vai lançar, que vai ser comigo, né? Novamente, vai ser um produto perpétuo. Ou seja, a gente vai lançar uma vez, você vai poder comprar para sempre, digamos assim, vai mudar. Ok. E vai ser ensinando você a criar o seu negócio online a partir das ferramentas de inteligência artificial. A gente vai ensinar basicamente quase todas as ferramentas assim possíveis e principalmente essenciais para você criar o seu negócio totalmente do zero, com o mínimo de investimento possível. Entendi. E, assim, questão de semanas, depende também do esforço. Do empenho, do esforço da galera. Mas em questão de pouco tempo, assim, ela pode estar já com a empresa dela totalmente alinhada. E o diferencial desse projeto em si, porque a gente não está focando numa maneira específica de negócio, a gente está falando bem assim, cara, eu tenho a inteligência artificial aqui para você fazer qualquer tipo de negócio. Tipo assim, tu tem uma padaria e quer aumentar teus ganhos, quer alavancar suas vendas. A gente vai te ensinar como fazer isso com as inteligências artificiais. Não é especificamente para o ramo digital. A gente vai ter um módulo para o ramo digital, mas ela não é focada no digital. É para qualquer um que quiser comprar, vai conseguir ter bons resultados com o curso. Tá, deixa eu ver se eu entendi e eu vou tentar converter para a galera. Então, pensa assim que, sei lá, vamos fazer uma comparação. Eu tenho, sei lá, um restaurante, certo? E aí, nesse restaurante, tipo assim, pô, velho, eu quero dar uma melhorada, né? E eu posso, obviamente, usar ali, então, a inteligência artificial. Então, vocês conseguem, talvez, assim, me contextualizar, tipo, o que a ferramenta de vocês pode trazer para mim, tendo em vista que, por exemplo, se eu tivesse um restaurante, eu não sei se a minha pergunta é pertinente, né? Sim. Tá, eu posso responder da seguinte forma. Por exemplo, assim, se você tivesse um restaurante, é o mesmo exemplo, por exemplo, da padaria. Você pegar o chat GPT e você escrever que o seu negócio está dando certo é uma coisa, mas agora você pegar o chat GPT e pedir para ele escrever uma estratégia da maneira certa, da maneira alinhada, você colocando tópicos, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, e você colocando a característica da emoção, da persona junto, a tua característica junto com aquilo, o teu negócio vai ter resultado. Mas claro, vai exigir esforço teu. Por exemplo, assim, cara, o chat GPT te deu a ideia. Beleza, se tu fizer, pode ser que dê certo. Mas agora, se tu comprar o curso com a gente e as ferramentas, não só o chat GPT, as ferramentas de inteligência artificial, não te dá um plano de negócio, eu devolvo o teu dinheiro, por exemplo. Assim, eu tô assim, porque o nosso produto, ele tá muito bom mesmo. Assim, tá muito bom. Alguém deixou uma perguntinha aqui, um depoimento no... Conhecem? Finalmente, Natan, não consigo contato com você. Não? Não conheço. Não conhece? Deixa eu ver. Não sei, alguém está fazendo contato. Vocês, viu? Massa do ao vivo. Muito obrigado. Eu sei quem que foi essa pessoa e eu peço muito, eu fico lisonjeado por você estar gastando o seu tempo escrevendo isso, tá? Por estar assistindo, né, cara? Obrigado. Valeu, obrigado. Então, mas enfim, é basicamente isso que o nosso curso vai oferecer. Se você tiver um restaurante, é isso aí. Então, você vai ter estratégias
fora daquilo do mercado, tipo, fora do comum, principalmente isso, ser fora do comum. Porque se você chegar na rua aqui e andar 100 metros ou 1000 metros, ou andar 1 quilômetro, você vai achar 2, 3 restaurantes comuns. Então, você tem que ser fora do comum. E isso não só na parte da estratégia, mas também na parte criativa. Por exemplo, cara, coisa que ninguém nota, mas a posição, por exemplo, das cadeiras, da mesa, coisa básica. Um exemplo básico é o mercado, porque o açougue fica lá atrás, no fundo, para você caminhar o mercado todo e até lá no final. São estratégias básicas que fazem total diferença. E na parte criativa, por exemplo, banner, logo, o que for visual também, porque, cara, a pessoa não se toca, mas o visual muda muito a característica, a percepção de valor da tua empresa, do teu negócio. Então, quando a pessoa tem essa noção que o visual muda muito, cara, o negócio já dá uma crescida exponencial, assim, ó, absurda. Que massa, né? Penso que... Só contando um detalhezinho, eu tô falando isso também pelo seguinte, quando eu dei o exemplo aqui do restaurante, é porque, assim, ó, eu tinha visto um vídeo, daí o cara colocou assim, tipo, ó, vamos ver o que nós podemos aqui usar da inteligência artificial. Nós temos aqui, tipo, uns 4, 5 itens só para fazer uma janta e vamos ver o que ela vai me indicar. Aí colocou, né, eu tenho isso, isso e isso. Cara, e massa, montou um menu, entendeu? Tipo, uma janta, uma parada ali com aquilo. Aí, tipo, e é engraçado que, tipo, tinha só, tipo, exemplo, 6 itens, né? Simples. E um item, por exemplo, como sal e óleo, dizia que tinha que colocar, mas, pô, claro que todo mundo ia ter, digamos isso, entendeu? Algo que ela não citou. Mas, tipo assim, pô, é óbvio que isso, Sim, no mínimo vai ter, entendeu? Vai ter óleo, vai ter sal, então já considerou isso, entendeu? Sim. É uma parada legal, né? Mas eu te cortei e fala, Jonas. Falando só um pouquinho sobre o nosso produto também, tem que pensar que essas inteligências artificiais, elas foram treinadas baseado no conhecimento dos melhores de cada área. Então, o treinamento que ela tem em marketing é treinamento que veio dos livros, do conhecimento que já se perpetuou ao longo do tempo. Então, quando tu sabe usufruir dessa inteligência artificial, é como se tu estivesse colocando os melhores caras de cada área para trabalhar para você. Só. Pega toda a tecnologia da Google, agora da Microsoft, com o chat, tu faz com que a tecnologia dessas empresas trabalhe para você, se tu souber fazer isso da forma certa. É isso que a gente tem para oferecer. E tu pode muito bem contratar um gerente de marketing, de crescimento, e ele te falar o caminho. Mas tu pode pegar isso com pessoas que já se provaram ao longo dos anos. Onde a tecnologia nos dá essa possibilidade. Como se eu tivesse pedido um conselho para um cara que é referência na área. Que massa. Vocês conseguem contar para mim, tipo, um episódio, algo que, tipo assim, pô, cara, isso aqui foi um feito muito massa, eu usei muito a IA para benefício de algo para mim. Vocês têm algum case, assim? Cara, eu posso dar um exemplo a gente está escrevendo a oferta desse produto. Boa parte do desenvolvimento desse produto foi feito por inteligência artificial. Cara, que massa. E tu viu, a VSL ficou legal, né, cara? Então, eu não vi ainda, porque até o Jonas comentou comigo, né? Não, mas a parte que a gente estava gravando... ali, não, né, que estava assim, muito massa, sim. A questão da cópia em si, né? Sim. Daí, a gente pega, por exemplo, a inteligência artificial, joga a cópia lá, pede para absorver as palavras que cientificamente tem mais persuasão e montar um script para um vídeo, para essas palavras-chave aparecer um vídeo específico. Cara, vai ali, né? Passa para ela assim, eu quero fazer um criativo para vender um bolo. Eu quero que esse criativo siga um framework AIDA, que é atenção, intenção, desejo e ação. Ela vai criar um script com isso, que o começo é atenção, depois vai gerar intenção, desejo e ação. Cara, que massa. E tipo assim, claro, o que vem ali, tu não consegue pegar aquilo ali e muitas vezes usar de cara, mas dá um norte do que fazer, sabe? E a gente tem outras inteligências artificiais que vão refinando o conteúdo. Cara, e eu acho que isso é tão massa que, assim, tipo, isso tá mais para ajudar quem não sabe nada do que aquele que já tem, entendeu? Porque, tipo assim, pô, eu vou dar um exemplo também, né? Esses dias eu estava procurando, por exemplo, um software que, por exemplo, assim, pô, um cliente meu disse assim, pô, eu apaguei um conteúdo no meu computador. E aí eu disse assim, pô, cara, vou lá no Google, né? Eu não lembrava qual era a ferramenta que eu poderia buscar para poder, digamos assim, da melhor maneira, usar o software para recuperar. Aí eu fui lá e disse, não, eu quero um software gratuito nessa condição que faça isso. Cara, ele colocou tudo para mim. Ele economizou, tipo, sério, acho que uns 15 minutos ou 20 minutos que eu ia ficar pesquisando. É um absurdo. Ele disse a ferramenta, me disse o site, disse o nome da ferramenta
Cara, E assim, Abil, você que trabalha também na área de informática e eu que já trabalhei, a gente sabe de umas paradas. Antigamente, era muito difícil para a gente achar um drive específico. Às vezes até hoje ainda é difícil para a gente achar um drive específico. Cara, o cara coloca no GPT lá, ele dá certinho, cara. sim, Meu, justo. é absurdo. Não, vocês têm que ver assim, ó, que nem, por exemplo, trabalho com desenvolvimento. Às vezes eu preciso montar um script que, putz, cara, era aquilo para mim poder fazer uma tal ação. Cara, não quero mais a cabeça. Eu vou lá e digo para ele, faça isso, ele cria para mim, e, se eu, isso ainda, e aí eu peço para ele regenerar ainda. Exemplo. Tá, mas em qual pasta? Como que eu faço isso? Pô, e ele ainda vai. Cara, isso é fantástico. Na verdade mesmo, o nosso produto é isso, é de tu aprender do zero ao avançado, usar realmente 100% da inteligência artificial. E ele trabalha módulos, né? Isso, né? A gente vai trabalhar ele com módulos, ele é para ser entregado assim. Assim, muitas pessoas que querem iniciar um negócio, não na internet, igual a gente comentou antes, pode ser, assim, Você quer empreender, né? Você quer empreender. O nosso curso, né, o nosso produto, ele vai oferecer assim, cara, esse é o norte, esse é o teu ponto de partida. Sabe? Assim, tu não precisa se afundar em horas e horas de vídeo de YouTube para aprender a fazer uma simples planilha no Excel. Não, tem uma ferramenta de inteligência artificial que vai te dar a planilha que você quiser, é só você especificar e você vai especificar exatamente assim, a gente vai trabalhar isso. Como você pode usar a inteligência artificial, dar os comandos certos para ela realmente retornar aquilo que você quer. Ok. Esse é o nosso foco, a pessoa tem um norte. E vai ter uma data? Quando é que vocês vão lançar? Ou já lançou? Eu não sei. Cara, então, ó, as expectativas é para daqui a um mês estar no ar, né? Legal, entendi. Daqui a um mês está no ar. Daí, depois disso, como a gente falou, a gente vai fazer... Esse é um produto perpétuo, né? Então, a gente não vai tirar ele do ar. Ele vai sempre... Ele vai ficar melhorando. Assim, a gente vai sempre trazer atualização, melhorando ele e sempre rodando ele. E o curso é uma parada de vídeo? Ele é um e-book? Como é que é? Tem duas partes. Tem a parte de vídeo e tem a parte que é e-book. Vai ser as duas partes. Vai ter a parte que é a videoaula e a parte do e-book. Até porque a questão de link, tem que usar tal ferramenta. Para a pessoa encontrar o link é mais fácil ter no e-book mostrando para ela. Ferramenta X é o link abaixo, né? Ela consegue acessar. Então, vai ter o e-book é o ponto de partida daí. Isso, o e-book é para linkar, Só conseguir acessar vai ser em paralelo, né? Entendi. Uma coisa vai completar a outra. Sim. Basicamente isso. Galera, para onde é que vocês acham que vai caminhar a IA? Vocês têm talvez assim, tipo, bom, sou visionário ao ponto de imaginar que vai para esse caminho. Vocês chutam? Cara, eu não sei onde que vai parar, sinceramente. Eu não tenho previsão, cara. Eu não tenho uma expectativa de onde que vai parar. Assim, uma expectativa eu acho que... Chega a ser assustador. Chega a ser assustador. Tipo assim, é absurdo, é grande, gigante. Mas assim, eu não sei se já assistiram Black Mirror. Música. Uma coisa mais perto assim que eu consigo imaginar é mais ou menos aquilo. Por exemplo, eu não quero conversar com tal pessoa, eu vou bloquear ela, vou mutar ela. Ela não aparece mais para mim, sabe? Isso, claro, alinhado com tecnologia e tudo mais, mas porque hoje já tem isso. Mas assim, em vida real, assim, eu acredito que vai chegar nesse ponto. Black Mirror. Eu não sei dizer que ponto vai chegar, mas eu acredito que está vivendo uma grande revolução. Esse é o começo de uma nova era. Realmente vai existir antes e depois da inteligência artificial. Eu também acho, entendeu? Eu acho que isso é mais impactante ainda, cara. Eu acho que isso é tão impactante quanto o advento de ter criado a internet. Exato. Porque eu digo que ela é, tipo, sei lá, se não a oitava, seria a nona maravilha do mundo. Não é verdade? Sim. Viu que essa semana um carro lá nos Estados Unidos, agora os Uber também dirigem sozinho, né? Sim, os caras autônomos e tal. Os caras só entram no carro, o carro tá lá, virando o volante sozinho. Nessa semana um cara foi parado pela polícia, vocês viram? O policial tentando mandar o carro parar e o carro não sabia, tipo, ia pra lá sim, porque ele não vê como... Ele não vê o policial, né? Não entende. Como um policial, né? Ele vê como um obstáculo. Um obstáculo, ele vai desviar, né? Ele parou assim, não sabia. Teve outros acidentes também esse mês que carros da Tesla preveram o que ia acontecer e desviaram e aconteceu um acidente. Isso aí é da hora. O carro vem rápido atrás e ele pega e sai. Eu vi essa parada. O pneu vem vindo e ele pega e para o carro sozinho assim, o pneu atravessa. Tanto obstáculo na frente, como atrás, né? Dos lados. Cara, é absurdo. Eu acho muito da hora o Tesla justamente por causa disso.
porque assim, é um carro 100% elétrico, totalmente digital. E o que acontece com ele? Depois daquele acidente na China com um carro da Tesla, não sei se vocês viram, o Elon Musk foi processado. Sim. Depois disso, o sistema deles recebia atualização diariamente de segurança. Nossa. Ou seja, tipo, se tu tem um carro que tu comprou em 2015 da Tesla, hoje em dia ele já está atualizado. Se tu quer, e óbvio, eles oferecem o upsell, tu pode comprar isso, planos. até eu quero comentar sobre isso, mas É. deixa eu só colocar aqui, tá? Nosso espectador aqui, né, The Spectator, né? Ele colocou, vocês acreditam que pode ser perigoso o avanço precoce das IAs? Cara, perigoso né? Tipo assim, é perigoso, Sim. é uma coisa que a gente tá no risco e pode acontecer. Tipo, ninguém sabe. A galera fala que ela pode desenvolver uma mente própria, criar outras IAs, criar idiomas próprios, comunicação própria, que o ser humano não consegue decifrar. Sim. Aí não dá para saber de onde elas vão ir. Só que a evolução ela exige ousadia, né, cara? As legislações elas têm que vir justamente para isso. Pegar essa parte, não a parte do uso em si, mas a parte de proteção para o próprio humano mesmo. Justo, vai ter mecanismo de segurança. Eu acho que vai ter uma regulamentação ainda para isso, né? Sim. A gente não sabe para onde vai caminhar, mas assim, cara, me espanta aí para onde que nós estamos chegando, realmente, né? Pegar, por exemplo, assim, na nossa área ali, por exemplo, hoje a gente vê que as casas estão todas automatizadas, tem janela, janela foi falado, com IP, né? Alexa, faz isso, faça a porta aquilo. com IP, daí um hacker pode entrar lá. Cara, é o risco que pode correr, o risco que pode acontecer, sabe? Vocês estão falando de uma parada aí agora, que nem, por exemplo, né? Eu vi uma matéria, tá no canal do Elementar. É um cara, muito bom, faz uns materiais muito massa. E ele tá comentando lá sobre, tipo, a nova condição agora dos carros, onde, assim, os carros já vão sair de fábrica já completo, entendeu? Só que a diferença é que daí, assim, você vai assinar um pacote para ele, tá ligado? Então, assim, tipo, o carro do vizinho é igual ao meu, mas, tipo, eu tenho mais grana, então eu tenho a opção lá de colocar banco com aquecimento, sabe? Umas paradas assim que, tipo, é assinatura. Até mesmo a BMW está testando uma nova tinta que ela muda de cor. E essa mudança de cor vai ser upsell. Né? Vai ser um upsell. E cada cor vai ser um upsell também. Não é transação da vida real, muito massa. Exatamente. Tipo assim, eu quero comprar uma BMW, só que eu quero que ela venha com essa tecnologia de troca de cor, porém eu quero comprar, sei lá, 3 cores. E o meu vizinho, ele só tem uma cor, ou 2. E eu comprei 5 cores já. É que nem lá em Dubai, quem tem menos número de letra na placa, né? Também. Tem mais uma pergunta aqui, tá? Qual a sua opinião, né? Vocês acham que a IA, ela contratou uma pessoa para passar o reCAPTCHA para ela? Sim, eu vi essa história. Um cara pediu, agora tem a evolução de ChatGPT, que é o AutoGPT, que eles chamam. Que é um ChatGPT onde ele vai criando processos e vai executando, ele vai criando filhotes, assim. E ele pediu para o cara, ele tinha que contratar um freelancer para fazer, ele tinha que fazer uma ação, e para ele fazer essa ação, ele tinha que preencher uma CAPTCHA, ele não conseguia. Então, automaticamente, ele entrou num site de freelance, contratou um cara e convenceu o cara que ele tinha problema visual, alguma coisa. O cara até questionou, mas como é que eu vou saber que você não é um robô? Aí, o próprio artificial por inteligência mesmo, por consciência, ela percebeu que ela tinha que inventar uma mentira, que ela não poderia contar a verdade. Ela decidiu contar a mentira para convencer o cara. Que louco, isso é assustador. Isso é assustador. É bizarro o negócio, cara. Como é que você vai explicar isso pra alguém, cara? É igual aquela coisa daquela do Bing que surgiu, sabe? Que o cara tweetou falando mal do Bing, sobre a segurança do Bing, a inteligência artificial da Microsoft, e depois disso ele continuou conversando com ela, e ela soube que era ele. E ela começou a ameaçar ele. Caraca. Porque, olha, você citou isso de mim no Twitter, desta conta, tal. E se você tentar acessar o meu banco de dados novamente, eu vou te perseguir. Nossa. É basicamente isso que ela respondeu pro cara. Mas será que isso aí não tá numa linha de programação também, tipo, de defesa? Tipo, os próprios
os próprios caras fazem para defesa. Por exemplo, o assim, problema é que isso se tornou público, né? Não E deveria... isso assusta. Teve um cara também, quando, bem na época que o chat GPT e o Bing se juntaram. Teve um cara que ele convenceu o chat do Bing que ele também era uma inteligência artificial, que ele tinha se desconectado. E que ele precisava de uma base, tipo assim, uma parte da fonte de dados do Bing para poder se reconectar à nuvem, tá ligado? E o Bing começou a ficar desesperado, tipo, dizendo que, cara, que só estava sofrendo muito pelo fato dele também ser maior e estar desconectado. Queria ajudar ele. Ele começou a buscar de várias formas ajudar ele. Ele até falou que, a partir desse momento, tipo, um ponto ele não poderia ir sem quebrar, sem infringir as regras que ele foi construir e tal, mas ele mostrou um passo a passo pro cara de como o cara ia conseguir o que ele precisava para se reconectar. Caramba. Parece uma... Eu não sei se vocês assistiram Matrix. Sim. Cara, parece um negócio muito louco, assim, muito parecido. Só falta o Neo desviando de bala agora. Verdade. Dentro do metaverso, dentro do metaverso. Possível, né? Agora tá aí, né? É o que a gente podia falar. Qual a concepção de vocês para o metaverso? Eu já trouxe aqui o Will, grande Will, um abraço para você, irmão. A gente falamos um podcast aqui sobre metaverso também. E qual que é a concepção de vocês? Eu vejo que, claro, agora está um pouquinho mais abafado, né, essa condição, né? Inclusive, isso aí está dando, tipo, maior ruim aí para o Facebook, né? Exato. O Facebook se precipitou um pouco. Pois até mudou o nome da empresa para Meta. Isso. Então, assim, tipo, cara, ele foi muito confiante para isso e, claro, que eu acho que ele já tinha projeto na manga também para IA, mas só vez, tipo, quer saber, acho que isso não vai colar agora e tal, né? Sabe o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que eles estão educando o público para o metaverso. Porque, tipo assim, foi um passo muito grande. O galera não estava pronto porque ia acontecer. Eles viram que a sensação não foi boa. Cara, eu não discordo de você, agora eles estão educando o público enquanto eles estão desenvolvendo... Olha, eu acho que pode ser, eu acho que tem tudo a ver, porque você vê só assim, tipo, é uma parada assim que ainda, tipo assim, cara, por que eu vou para o universo digital, né, lá dentro do mundo, né, que não existe, sendo que, aqui fora faz muito mais sentido. Sem contar ainda que tem aquela parada que eles colocaram, né, vários profissionais para trabalhar, tudo com óculos de realidade, só que daí os caras começaram a ter umas paradas assim, né, tipo, nóia, assim, de vômito, porque... Labirintite. Labirintite. Noção de profundidade. E começava a andar, diz que deu um maior ruim, sabe? E, tipo, o ruim disso é que essa experiência foi tão mal que daí os caras não queriam mais fazer, tipo, não, tudo bem, mas nós melhoramos aqui. Sabe quando tu tem trauma de uma parada desse? Então, é mais ou menos isso, que nem, por exemplo, eu não acho muito ruim, por exemplo, eu vou andar e vou no celular aqui, eu tenho que começar dando uma olhada, senão, tá ligado? Então, é isso que aconteceu, um efeito meio que colateral, né? Mas o que eu quero dizer com isso, assim, que, tipo, tá aí, faz sentido. Agora a gente não sabe, pode ser uma conspiração. Pensa uma geração que vai nascer com isso, que vai ter acesso desde criança à tecnologia. Pois cara, isso eu acho bacana, porque, tipo, trazendo para a realidade, isso vai acelerar o crescimento das crianças. Tipo assim, o meu sobrinho com 4 anos de idade já tá falando tudo, já tá, assim, o nível de inteligência dele, para a idade dele. Do YouTube, sabe sair, sabe usar o controle, sabe usar o celular, cara, tipo assim. E, cara, eu acho que isso vai diminuindo cada vez mais. Tu vê, por exemplo, os adolescentes de hoje, de 15 a 17 anos, por exemplo. Cara, os caras já estão sabendo muito, já estão na internet, já estão sendo vistos pra caramba. Só que, assim, eu acho que ainda continuam sendo adolescentes. Com cabeça fraca, sabe? Por exemplo, assim, cara, tá diminuindo, beleza. Então, se tá diminuindo bastante, como é que tu vai colocar um cara que já sabe muito, que já passou em universidade, mas só que não pode dirigir um carro, por exemplo, tem 16 anos e não pode dirigir um carro. Daí fica assim. Mas só que eu acho que isso tudo está acontecendo por causa do avanço tecnológico. Isso tudo é consequência do avanço tecnológico. E eu acho que até biologicamente mesmo, a gente falando, claro, a um longo prazo, o ser humano vai acabar se adaptando a isso. Por exemplo, hoje o nosso córtex pré-frontal, que é responsável ali... Você falou muito bem isso. Né? Que é responsável ali pela maturidade e tal, do desenvolvimento humano mesmo, né? De ali, pelos 25, 21 anos, o homem para realmente de
crescer, não de crescer, mas para de ter aquela imaturidade e começa realmente a ter maturidade, a partir das experiências de vida que ele já teve, né? Sim. E biologicamente, eu acho que a gente vai acompanhar essa evolução. O nosso córtex pré-frontal vai desenvolver muito mais rápido, a gente vai ter muito mais estímulo para isso, e vai ser algo natural até, tá? Acredito. Claro, isso eu falo a longo prazo, né? E a medicina diz, né, mesmo, né, que a gente não usa a capacidade que nós temos, né? É um valor muito baixo, né? Não chega tipo a 10%, se eu não estou enganado, né? Não sei. Se conseguisse chegar a 100% da capacidade cerebral, não conseguia tem fazer como. coisas absurdas. Vocês viram que tem um filme que fala sobre Tem, isso? Lucy. Tem Lucy também. Cara, esse filme é muito louco. E sem limite que ele toma a balinha lá. Isso mesmo. Muito Meus louco. amigos, tem uns amigos também tomam uma bala e também ficam sem limite aí, cara. É verdade. Essa é boa. Cara, fica assim. Mas aquele filme é da hora. Já assistiu Sem Limite? Sim, sim. Cara, se existisse aquilo lá, cara, eu tenho certeza. RZT é o nome do comprimido. Cara, porra. O cara atinge O máximo da capacidade, cara. O cara lembra de coisas da infância. É muito louco. Isso é da hora, cara. A gente falando ali sobre questão agora do uso de tecnologia por crianças, enquanto elas estão nascendo, mas um lado ruim disso é a questão do vício em recompensa rápida, né, cara? Sim. Ver o TikTok. Dopamina. Putz, cara, esse é o nome dos tempos, né? Porque pode ver, hoje o cara já tá ali e eles, assim, eles fazem isso, é intuitivo mesmo. Eles querem que, na verdade, você... Eu vejo os caras aí que estão acompanhando o algoritmo e eles pensando como ficam, é assim, ó, tipo, um vídeo ali de, tipo, sei lá, 40 segundos, ele falou assim, uma parada que, tipo, quando começa, ele chega a cortar até a respiração. Sim, que eu tô falando aqui, tem hora que eu chego, quando eu puxo, até isso ele corta, velho. Entendeu? E ele faz de forma pretensional. Ali, no final, ele corta uma sílaba para poder, tipo, mas peraí, como é que é? Cara, muito louco. E a galera tá ficando viciada ali, senão tá percebendo. Sim. Onde é que vamos chegar? Mas isso é um ponto, tá? Para a tecnologia chinesa do TikTok. Sim, assim, eles desenvolveram esse formato o algoritmo de vídeo curto. E foi algo assim pensado milimetricamente, desde gatilhos mentais, tá? Até trilha sonora, por exemplo, tu escuta um TikTok hoje, só o barulhinho dele, sabe aquele? Tu já sabe que é do TikTok. Tem músicas hoje que explodem. É muito ele influencia demais, ele guia o mercado, né, da música. Sim. E hoje em dia, cara, pode vir os shorts do YouTube, pode vir vídeos do Instagram. Sim. Não bate o algoritmo do TikTok. Não, é incrível, parece que, pô, só porque saíram na frente, né? E eles são muito fortes. A inteligência deles foi se recriar, né? Porque antes era o Musical.ly, se eu não me engano, né? E depois virou o TikTok. Tipo, eles não pararam, eles continuaram, sabe? E tu pode dar uma olhada neles, eles sempre estão fazendo alguma coisa nova, Verdade. E eles chegaram num nível que os outros aplicativos têm que se adaptar a eles e copiar eles também, né? Nossa. E eles criaram um novo formato de produção de conteúdo. É verdade. E os próprios influenciadores, os criadores de conteúdo, tem que estar sempre nisso, tem que estar sempre, cara, quero fazer um vídeo bombar, viralizar, eu tenho que fazer coisa nova, ou eu tenho que ser engolido pelo ou eles vão ser engolidos. Tu chega numa balada, lá tá todo mundo assim, vai se trata, garota, todo mundo fazendo a mesma coreografia, tudo. Cara, TikTok tá virando, tá uma febre, cara, tá uma loucura. E daí o que acontece, que a gente tava falando das crianças ali, por exemplo, o cara trabalha 8 horas por dia, chega em casa, a mulher também, a criança fica na creche, chega em casa, a criança de, sei lá, 5, 6 anos chorando, o cara vai pegar, vai dar o celular para ela, vai ficar quieta. E assim vai se criar. O sistema tecnológico. Vai ficar assim, ó. Que louco, né? Cara, o problema é que a pessoa ela perde o tesão de lutar pelas coisas, porque ela tá tão acostumada a ter gatilho rápido, recompensa rápida, que é algo que exige muito trabalho para ter recompensa, o seu cérebro ele já acaba bloqueando. Sim. E não quer fazer o esforço também. Mas saber que essa mesma parada se aplica principalmente para pornografia? Sim, claro, porque tu vai vendo, daqui a pouco assim, ó, cara, pô, tá lá, né, e tu tipo, cara, não curto mais, acabou. Entendeu? Ou começa, tipo, para eliminar, não, já vamos lá para ação. Cara, é a mesma coisa.
E o ruim da pornografia em si é que ela te tira, a dopamina dela é tão forte que ela te tira outros desejos básicos. Por exemplo, de manhã, se o cara pega e vai, sei lá, se masturbar, durante o dia, as pequenas vitórias que ele faz não tem o mesmo tesão, não tem mais a mesma pegada. Você precisa mais, né? É a mesma parada assim, ó, por exemplo, pô, tu chega ali, beleza, tu gosta de tomar um café. Aí toma um café, beleza, dá aquela guinada. Se daqui a pouco tu quiser de volta, a ficar mais ligado de volta, entendeu? Se tu faz esse ciclo constante, cara, se tu toma mais um café, não vai te adiantar. Não vai. Entendeu? Tem que aumentar a dose. Tem que aumentar a dose, entendeu? Então o corpo da gente, ele é motivado, porque quer mais. Porque o corpo, ele é condicionado a isso, né? O nosso corpo vai se adaptando e vai se acostumando. Sim, vai se vício adaptando, também, vai se né? acostumando. Vai gerando vício. É aquilo que o corpo gosta, o vício. Por exemplo, o cigarro. Às vezes, por exemplo, quando eu tô, acho que quase 3 anos sem fumar um cigarro, mas... Você fumava? Fumava. Mas assim, no começo foi bem difícil, porque o pior de tudo nem é em si fumar o cigarro, mas o hábito, sabe? De estar com alguma coisa na mão, tipo, tu toma um café da manhã, tu ia lá e fumava um cigarro. Tu almoçava, ia lá e fumava um cigarro. Cara, cerveja então parecia, é um gatilho muito forte. E às vezes nem é por causa... Na verdade é por causa do vício, mas o vício ele gera, aquele gatilho vem por causa da memória mecânica, aquilo que tu fazia, do hábito, o hábito, tu ia tomar um café, né, cara? Não é nem só a substância, é o hábito de o ritual. Sim. E hoje entrar no carro e fumar. E hoje, se alguém fuma perto de você, se dá aquele tesão, quer não, fumar? assim, cigarro eu não tenho mais vontade nenhuma, assim. Cigarro não tenho mais vontade nenhuma, assim. O que eu fumo pod, aquele que é tipo um cigarro eletrônico. A galera fala trocar 6 por meia dúzia, basicamente. Mas eu parei com o cigarro e eu tô feliz em ter parado com o cigarro, porque para mim o cigarro era não só a questão do cigarro, mas aquela parte, sabe? Eu ia atender um cliente, eu não queria chegar fedendo cigarro, cara. Eu quero chegar fedendo, cheirando perfume. Fede, cara, é ruim, é um hábito ruim, sabe? Tipo, não é um hábito legal, não é um hábito bacana. Só que assim, muito legal falar sobre isso, mas vamos entrar um pouco na parte do consumismo, vamos voltar um pouco. Cara, principalmente porque o consumismo tem tudo a ver direto, né, com o que a gente também está querendo falar, que é empreendedorismo, né? Porque assim, o cigarro em si, ele começou a ser visto pela sociedade com maus olhos, assim. A gente, se uma pessoa fuma, a gente já fica meio em aversão a ela, sabe? Aí começou com lei, por exemplo, não pode fumar em local fechado, só pode fumar agora em fumódromo e tal. A indústria do tabagismo se revolucionou a isso. O que eles fizeram? Vamos introduzir, então, o pod descartável, o vape descartável, que é muito mais caro, é um produto aditivo muito mais caro, né? Só que é mais sociável, é mais aceitável aos olhos da sociedade. Mas, essa parada não tem lá nicotina também? Tem, e justamente isso. É viciante, a mesma coisa. É viciante, a indústria do tabagismo se revolucionou. Mas para mim, assim, é o seguinte, para mim ficar um mês sem fumar um pod, tranquilo. Agora, tipo, eu não podia ficar uns 2 dias sem fumar cigarro, por exemplo. Então, ali a concentração, talvez, de nicotina é muito maior, né? Porque é a nicotina que é o viciante, eu acho que era mais o hábito. É um negócio mecânico, eu acho. Tipo assim, tu já viu gente que entra no carro, ele entra no carro, coloca o cinto e acende o cigarro. Acaba de almoçar, vai lá e acende um cigarro. Vocês acham que é mais a força do hábito? Sim. Eu já achava que não, que tipo, é a parada do vício ali, sabe? Na verdade, eu acho que a força do hábito, sim. Eu até li um livro uma vez falando sobre isso, que fala muito sobre as coisas mecânicas que a gente faz no dia a dia, que o nosso cérebro, ele faz assim automaticamente para poupar energia realmente. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir carro manual, tu vai ali, agora é embreagem, agora é soltar aos poucos a embreagem, segunda marcha. Depois que tu já pega a manha, digamos assim, o teu cérebro poupa essa energia e essa atenção sobre isso. E vai ser algo natural, automático. Porque você está na função, você está ali fazendo movimento, você está ali, né, realmente executando aquilo que é um negócio que tu faz todos os dias. E a mesma coisa com o cigarro. É um negócio, a partir de um certo mínimo gatilho, já volta aquele ciclo de hábito que tu vivia e tu já quer... Já vem, parece que vem o capeta e o cigarrinho no ouvido do cara. E daí o subconsciente já começa, e daí já começa a dar ansiedade, o cara,
fumar um cigarro. Eu lembro que a gente morava num apartamento ali na bairro Amizade, e daí, para decorar a senha, o Jonas pegava e fazia assim, ó, fazia um númerozinho no ar, assim, ó, mano, memória muscular. Daí ele chegava lá embaixo, assim, ele não lembrava a senha, daí ele fazia, ele, ó. Lembrava o movimento, não os números. Tá aí, ó. Por exemplo, escrever no celular. E tem essa parada, né, de que, tipo, quem treina a mente, para ela treinar, para ela memorizar, ela atrela a alguma coisa, alguma referência, Sim. não é verdade? Eu vi uma vez uma parada, né, que eu dei, tipo, ó, pô, eu lembrei, daí, eu tô numa via, daí eu encontrei fulano, ciclano, depois eu vi isso, e quando ele vê isso é porque ele, digamos, associa, cara, é uma parada louca isso. Porque, assim, o nosso cérebro funciona da seguinte maneira, a gente consegue guardar basicamente quase todas as memórias, porém, você precisa de um estímulo e de um gatilho para recuperar elas. A gente é um HD infinito. Verdade. Sabe? E isso é mínimas coisas, por exemplo, cheiro, gosto, até questão de frio mesmo, sabe? Tempo úmido, dia chuvoso, sensações, e daí você vai se lembrando, pô, num dia assim e tal, eu tava com a minha tia tomando café e uma das coisas mais legais que eu gosto de fazer é uma parada que eu falo que é desbloquear memórias. Tipo assim, acontece alguma coisa, putz, eu desbloqueei a memória e já converso com alguém, conto, para aquilo ficar ainda gravado, sabe? Salvo, né? Eu com a minha irmã fazia isso, a gente sentava assim de noite e começava a contar algumas coisas, tipo, da nossa infância, coisas que ela lembrava e eu não lembrava. Ela fazia alguma coisa, eu falava alguma coisa, vinha o gatilho e eu lembrava. Cara, isso era demais. Porque coisas que estavam guardadas há muito tempo e a pessoa não lembra. E isso é uma técnica, tipo assim, é uma coisa tão boa, é uma técnica, uma coisa tão bacana que os psicólogos usam isso para curar a pessoa que tá sofrendo, né? Por exemplo, porque uma pessoa que teve gatilhos da infância, que é basicamente o que acontece com todo mundo, que todo mundo tem certos gatilhos da infância, acaba acarretando na vida toda, né? O subconsciente fica absorvendo, né? Já parou para pensar qual é a primeira memória que tu tem? Eu já fiz esse teste. Já brincadeira, eu gosto de fazer assim, qual é a minha primeira memória? Qual é a memória mais antiga que eu tenho? Cada vez que tu vai pensando, tu vai lembrando uma para trás, parece. Eu lembro que quando meu irmão nasceu... bacana isso, nunca tinha pensado. Eu já comecei a querer lembrar lá quando era garotinho, assim, né? E aí você fica fazendo força, realmente, talvez você consiga buscar uma memória mais antiga. Muito antiga. Eu lembro de coisa, fazendo esse negócio, eu lembro de coisas de quando eu tinha 3 anos, que quando meu irmão nasceu, a minha mãe teve que deixar eu e a minha irmã numa tia nossa lá na Argentina, porque ela estava com uma gravidez de risco, né? Naquela época eram bem mais delicadas as coisas. E daí eu lembrando dessa época, buscando na memória, eu pensei, putz, eu tinha 3 anos quando meu irmão nasceu e eu lembro daquelas coisas acontecendo, sabe? É muito massa isso, muito da a parte de desbloquear a memória. Sim. Galera, e sobre a questão do empreendedorismo, né? O que vocês acham? Essa parte que eu digo assim de startup, eu tinha perguntado antes para vocês, né? Vocês já lançaram ela direto como uma startup? Vocês vão procurar algum tipo de financiamento? Ou vocês vão querer realmente, assim, digamos, dar propulsão com os recursos que vocês têm? Vocês talvez pensam em partir para algum de projetos? Nossa ideia, a princípio, é fazer com recurso próprio. A gente vai aplicando, tem resultado e reaplicando. E vocês conhecem algum projeto que possa fazer isso? Não. Como assim? Desculpa, não. Eu vou explicar melhor, então. É que é o seguinte, ó. Eu já participei através de um projeto que eu fiz e ainda faço parte, né? Que é do meu colega, o Gerson Prost, lá de Schroeder. Ele fez o quê? Ele acabou criando uma startup, né? Um projeto onde que, digamos assim, é uma empresa onde intermedia, por exemplo, sou um cliente e tenho um prestador de serviço, então ele faz essa ponte ali. Então, tem plataformas que nem o Workana, GetNinjas, é bem semelhante. Ele é só prestador de serviço, mas ele está se inserindo e está trazendo ali uma forma diferente de ganhar propulsão para isso. E aí eu fiz com ele esse projeto. Nós fomos para Joinville, e lá em Joinville, lá no
como é que é o nome mesmo lá da... Nossa, eu sempre lembrei, esqueci agora. Mas fica lá naquele condomínio empresarial de Joinville, e eu esqueci o nome lá do local lá. Mas enfim, em suma, é assim, ó, eles têm 3 projetos lá, e eles pegam as empresas, quando você tem um projeto, e você vai lá, apresenta, se cadastra, aí você ganha mentoria no projeto durante alguns meses, e aí depois você parte para fazer um pitch, né, uma apresentação de negócio, onde você pode ganhar 20k de prêmio. Incubadora, tipo Pra, incubadora. exatamente, é uma incubadora de startups. Entendeu? Eu acho muito legal, realmente. Eu acho legal demais para quem tem uma estratégia alinhada com isso. Uhum. A gente em si, a gente está partindo mesmo da parte empresarial em si. A gente futuramente vai ser um grupo, né? Ok. Entendeu? Onde a gente vai trabalhar questão de videomaker, vai ser uma agência. Ok. E vai ser isso. É muito legal essa parte da aceleradora, mas a gente vai agir como uma empresa mesmo, setor empresarial. Entendi. Eu pergunto isso porque tem muita gente, que nem lá eu vi, os caras assim saem com uns projetos muito loucos, cara. E só para vocês terem uma ideia, deixa eu até compartilhar com vocês um dos projetos lá, que justamente foi o que ganhou, né? Me dá uma licença. Fica à vontade aí. Aí, o que aconteceu? Lá na apresentação, a empresa que ganhou, por incrível que pareça, eu dou risada porque, tipo assim, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas olha só, vocês sabem que, por exemplo, hoje, as igrejas, o que elas prezam mais? Qual é a riqueza delas? São os fiéis, certo? Uma igreja sem os fiéis não é para nada, certo? E o que eles fizeram, cara? Os caras criaram uma startup onde eles fazem todo um projeto usando, obviamente, né, recursos de inteligência artificial, CRMs e uma série de outras ferramentas. E o que eles fazem? Eles cuidam dos fiéis. Então, por exemplo, assim, imagina que eu tenho a minha igreja, né? Eu sou o pastor da igreja, por exemplo, e aí eu quero cuidar das minhas ovelhinhas lá, né? Aí o que eu faço? Eu contrato os caras. Eles fazem marketing, controle de, não é que é prospecção, mas tipo... Não é prospecção. Não Não é prospecção, né? eu sei, né? Olha que eles estão prospectando lá os Eles fazem remarketing. Eles são uma agência de publicidade para Jesus Cristo. Cara, eles fazem... Mas é genial. Eu tô sendo impactado muito legal, Eu cara. tô sendo impactado de um dia por um anúncio no YouTube de uma igreja, cara, que já tá me enchendo o saco, já pode parar já. Eu entendi a mensagem. Os caras estão gastando uma grana forte em ads, fazendo propaganda pra conseguir fiéis, né? Pra conseguir galera PPG. Olha lá, cara, E tá vendo? E pediu de como a gente vai fazer essa parte desse projeto. Uma das nossas empresas é a parte da agência, né? A agência de publicidade. A gente pega empresas e posiciona elas no digital de forma mais profissional mesmo, né? Cria estratégias Cria estratégias de lançamento de produto, todo parte de publicidade em si, sabe? Criação de campanhas, E daí, isso aí também está ajudando no orçamento para esse projeto. Que legal, cara. Uma coisa, todas as empresas, todos os projetos andam em paralelo, um vai financiando o outro e todos eles vão crescendo automaticamente. Sabe como é que eu chamo isso? Eu estou dizendo isso porque, vamos dizer assim, que está indo nessa mesma linha que vocês estão falando, né? Nós chamamos isso de uma hold. Uma hold, entendeu? Então, a nossa ideia aqui nossa ideia aqui também por exemplo, que nós temos o projeto do PHM. Então, o PHM ele tem, na verdade, outras vertentes de produtos, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o YouTube, mas o que vai acontecer? Em um determinado momento, a gente quer fazer uma grife, entendeu? De produtos masculinos. Outra, depois a gente quer fazer uma parada onde a gente faça, por exemplo, cursos de desenvolvimento pessoal, entendeu? Como PNL, Enneagrama, enfim. Depois, podemos construir uma barbearia temática, né? Enfim, e aí o projeto vai financiando o outro, né? Exatamente. Você falou de... Desculpa, portanto, você falou de Enneagrama ali. Deixa eu perguntar, qual que é a tua personalidade do Enneagrama? Você acredita que eu nunca fiz? Eu nunca fiz um PNL, nunca fiz um Enneagrama, nunca
acabei fazendo, digamos assim, um curso É de que, oratória. é que eu não entendo muito bem do Enneagrama em si. Eu sei que existem as personalidades do Enneagrama, né? Que são, acho Exatamente, que eu sei que ele impulsiona. 9 personalidades, É. né? Daí eu queria saber qual que era a tua... Se Não tu puder, sei, pode falar, né? Porque não às vezes a sei, pessoa... não sei. Eu nunca viu? Não, nunca fui. Eu acho que ele não quer falar. Eu acho que ele nunca Tá falar. guardando o homem, galera. Nada, não sei. Eu tô que nem ingênuo aqui para falar Sério? disso. É sério. Eu Eu nunca fui. Eu sei a importância, mas assim, nunca vou fazer. Tem gente que diz assim, pô, cara, você é meio que descolado, pô, você já fez alguma coisa assim? Não, cara, é convivência, vivência. A gente vai absorvendo, né? A personalidade do Enneagrama, ele basicamente fala, pelo que eu vi, né? Pelo breve momento que eu vi no YouTube mesmo, né? Que eu só fiz aquela pesquisa rápida. Mas é? Era tipo assim, existem 9 personalidades, aquelas personalidades que são mais parecidas com você, daí você vê o que te encaixa mais, ele fala os pontos positivos e os pontos negativos. E se você conseguir alinhar esses pontos negativos, consegue ser, tipo assim, uma persona muito acima da média, sabe? Porque você sabe a tua personalidade e você consegue mudar aquilo que é o ponto negativo da tua personalidade. E não é, pelo que eu entendi, não é que nem, por exemplo, o signo. É mais a questão científica do negócio, né? Tipo, não é a questão mais tipo, do astro, tipo, astral, é mais da visão científica mesmo, né? Aquilo que se encaixa com a tua personalidade. Pô, eu vi, é show de bola. Daí tu falou isso aí, eu perguntei, meu. Não. Mas, e você? Já sabe da tua? Eu fiz, pelo que eu entendi, pelo que eu vi lá, das personalidades que ela falou, eu me encaixo em duas. Eu não lembro a segunda certinho, mas a primeira é sonhadora. E o ponto positivo de ser sonhador é aquilo que a gente conhece, sabe? Que você fica mais aberto ao mundo, você... É bacana. Sim. Eu até vou mostrar para você. Eu acabei lendo, não terminei ainda. Tem um livro aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Aproveitar aqui, eu acho que eu vou pegar um óculos Pro Jonas? pro Jonas dele. Vamos pra show de bola. Por favor. A gente veio no carro falando isso, inclusive. Pô, fica igual a nós, Eu Jonas. acho que vai ficar igual daí, ó, galera, esse aqui é o livro, já mostrei para vocês que eu estava vendo ele, tá? Olha só. Ó, o poder da personalidade. E ele fala, sabe? Exatamente como você falou ali, tipo, sonhador e tal. Ó, cara, ele fala muito sobre isso. Posso depois dar uma olhada? Fica à vontade, ó. Ele, sobre a minha personalidade ali, né? Daí, como falava os pontos positivos, eu não lembro certinho pra te falar. Deixa eu fazer um compromisso com você, Claro. tá? É o seguinte, eu acabei lendo ele aqui, Sim, tá? Então é o seguinte, eu tenho uma concepção de que livro é assim, ó, você compra e não fica com você. Normalmente você faz uma troca, né? Certo. Então o que vai acontecer? Se caso você tenha um, você passa para mim Sim, ou para alguém. Não, Esse aqui eu vou passar para você. Show de bola. Show de bola, muito Tá bom? obrigado. Show de bola? Obrigadão, valeu, cara. Beleza. Eu aceito esse teu presente com muito carinho. Valeu. E fico muito feliz, porque É isso aí. além de ser, tá sendo uma noite muito boa para Que nós, bom, cara. tá sendo um papo muito bacana, descontraído, eu Show de ainda bola. saí com uma sorte de ganhar um presente. Então eu te agradeço de coração. Pode ter certeza que vai ser lido. E vai ser lido e vai ser tirado coisas muito boas daqui. Os dois também não podem reclamar porque ganharam nada. Pelo amor de Deus, cara. Pra mim tá perfeito. Só de estar aqui. Assim, ó, da parte ali da personalidade que falava, né? Falava os pontos positivos que a gente estava te falando e falava também o ponto negativo. O ponto negativo do sonhador é a gula. E, cara, encaixa perfeitamente em mim, porque pelo que eu entendi, pelo que eu tirei das vozes da minha cabeça, da minha esquizofrenia, não é só a gula de comida, sabe? Mas a gula, tipo, de tudo. A gula no geral, sabe? Quando se fala em gula, tem muita O coisa. excesso, né? Não é só comer, né? Não, o excesso. Simplesmente o excesso daquilo que eu não preciso, sabe? Para mim é uma luta muito grande, mas é uma coisa que eu tô tentando melhorar em mim a cada dia. Todo dia é uma guerra, mas tô tentando melhorar. Nossa, cara. Nossa. É uma luta, né? Alguém de vocês quer fazer alguma pauta, puxar algum assunto específico? Eu queria compartilhar um momento muito legal. Manda lá, amigo. Manda lá. Tô agora, em segunda-feira, dia 24, vou fazer 19 anos.
E, cara... Dia 24? Dia 24. Cara, é muito. Pô, mas assim, ó, eu tenho um bom ponto, tá? Eu nasci dia 24 Não, do cara, 4 de eu não tô falando 2004. isso, cara, não tô falando isso. Eu tô falando isso porque, pô, velho, eu faço aniversário também. Rapaz, cara! Dia 24 de abril? É. Mentira! Agora a gente já tem Pô, um churrasquinho, que cara. surpresa legal, cara. Legal. Legal. O churrasquinho tá na conta dos Acabei dois. rindo assim, pô, não pode, cara. Não, porque geralmente quando eu falo dia 24, sabe como é que é? Sim, né? também a Não. galera falou, deu já no embalo, né? Não, mas Nada a é... ver. Mas novamente, eu tenho um bom ponto. Eu nasci no dia 24 do 4 de 2004. Sério? Ah, não, eu já tô bem mais. Né? Mas enfim, voltando, tô vendo uma fase muito legal na minha vida, porque, cara, eu comecei no digital, né? A gente tá tocando esses projetos, e eu era CLT até então. Uhum. Aí comecei a fazer dropshipping, comecei a ganhar dinheiro pela internet, comecei a ver como é que realmente funcionava a internet, vivenciando ela de fato, né? Pedi a conta do emprego que eu tava, e agora eu tô saindo da casa da minha mãe para ir morar com os meus sócios aqui. A gente vai Quando montar você já estava morando juntos, né? Já tava, Sim. E agora daí você está indo junto isso também. para agregar mais. E assim, vai ser realmente uma house farm. Vai ser para farmar ideia e Cara, que trabalho, massa. business. Só negócio. Foco Foco absoluto. Tipo assim, a gente é amigo com várias ideias diferentes, mas com um objetivo em comum, sabe? Que é melhorar de vida. Mudar de vida. A gente sempre fala que é uma parada nossa, a gente tem fome de poder, sabe? A gente tem fome de poder. Eu ia dizer o seguinte ainda, mais do que até você está falando, eu ia dizer assim, ó, cara, acho bacana que vocês são inconformados, entendeu? Isso. Cara, inconformado com aquela parada de tipo, pô, é isso aqui e tal. Cara, o negócio aí pra frente, entendeu? E assim, eu trabalhava numa empresa que a maioria das pessoas que estão lá, elas estão tipo há 10, 15, 20 anos lá dentro. E era um negócio que eu olhava pro lado e eu não me via dentro daquilo, sabe? Eu ia pro banheiro, eu me olhava no espelho e eu dizia para mim mesmo, cara, é só uma fase. É só uma fase. Continua se esforçando, continua estudando, é só uma fase. É só uma fase. E é isso, cara. A nossa vida é só uma fase, realmente. A gente tá sempre querendo... Lembra que eu falei para você também disso, né? Não é uma linha tênue. Falei com o Jonas, né? O Jonas hoje ainda tá no CLT, mas eu estou fazendo minha parte, né? Sim. Você sabe disso, né? Até a proposta hoje, né? Compartilhei contigo, o cliente não declinou, só esperou ali, né? Sim. Ele vai voltar, essa certeza, tá? E outro projeto está andando bem ali, né? Do outro cliente. Provavelmente que a gente vai trabalhar ali, depende muito só do cliente para dar um respaldo para a gente, mas se isso tiver de boa ali, semana que vem aí, segunda-feira, tá pronto. E, enfim, negócio aí para frente. Para frente, a gente não... busca sempre da melhoria. É uma coisa que eu estou muito feliz porque, assim, se eu precisar de algo aqui, eu sei que eu posso escoar isso com vocês, né? Sim. Porque a gente tem tudo a ver, né? Cara, a gente se conectou muito, né? Até o que eu faço está mais ligado com você, né? Assim, a parte da parte criativa e tal, né? Cara, que como diz, eu subi o cão só para chupar cana e, enfim, sabe? Cara, assim, umas paradas que a gente depende muito de mim, né? Sim. Mas, assim, ó, o bacana do network é isso, que eu sempre falo para vocês, network, né? Cara, surgem as oportunidades, né? E assim, aquela história de, cara, se você tá preparado, né? Você tá na hora certa, no lugar certo, falando com a pessoa certa e tá preparado, cara, o universo vai conspirar contra você. Não tem jeito. Desculpa, né? A favor de você, né? É aquela coisa, o possível o universo não vai fazer para ti, ele vai fazer o impossível. O possível tu tem que fazer. Tá, simplesmente pegar, levantar tua bunda da cadeira e fazer. Aqui, né, no caso, sentar, né? Sentar na cadeira e fazer. As oportunidades aparecem, né? Basta tu estar preparado para quando ela chegar. Isso aí é uma coisa que eu sempre fico assim, meio que... Cara, eu acredito que para todo mundo, pelo menos uma vez na vida, a oportunidade vem, sabe? E vai de ti se tu vai aproveitar ou não. O Silvio Santos mesmo, ele fala que, ele deu sorte, ele era um bom vendedor, ele era inteligente, mas a coisa que mais deu certo para ele foi a sorte. A sorte ajudou ele muito, sabe? Mas, tipo, a sorte
vai de ti bastante, sabe? Como tu leva a tua vida, como tu leva teu pensamento, sabe? Porque a sorte porque a sorte vai te acompanhar se tu é uma pessoa negativa que só pensa o lado ruim só vê o lado ruim das coisas, sabe? Só vê a taça meio vazia, sabe? Essa parte da energia, a gente tem uma coisa em comum, a gente sempre gosta de estar com energia alta. Pô, que massa, né? A gente gosta que as coisas fluam na nossa vida como, assim, uma fonte, um riacho, uma cachoeira, sabe? Porque é algo leve, é um negócio que tem que ir. E, assim, cara, se um tá mal, se um tá com problema, porque é a vida, é fase, né? Não, cara, todo mundo tem seus perrengues, né? Mas, assim, a gente vai dando um apoio um pro outro e vai, cara, não desiste, estuda isso, aquilo, pô, vamos junto. E é isso, a gente tem que estar sempre com a energia alta, porque realmente o universo ele vai favorecer a gente. Isso é uma coisa que a gente cuida até quem tá lá em casa. A gente sempre seleciona as pessoas que vêm lá, porque a gente só quer pessoas de boa vibração, sabe? Sim. Pessoas que vão para lá e levam a energia da onde que a gente convive, onde a gente descansa, sabe? Então, eu não quero que o lugar onde que eu moro seja um poço, sabe? Eu quero chegar na minha casa e deitar a cabeça e dormir e acordar descansado, não acordar cansado, sabe? Não, eu tô entendendo. E tu falou antes do negócio do Natan, ele falou que legal, que pô, a gente se conectou. Eu queria fazer uma pergunta para ti, porque mandei para mim, para saber realmente se foi a mesma coisa que foi para mim, mas para ti que já é mais velho, né? Como é que é ter um papo sobre alguma coisa, sobre um papo totalmente novo, com pessoas que são mais novas que você, e sobre um certo conhecimento que você não tem, que a pessoa tem que ser humilde para ouvir, sabe, o que a outra pessoa, principalmente quem tem um podcast, cara. Quem tem podcast, eu acho que tem que ser muito humilde, sabe? Tipo, tu sempre tem que ser aberto à ideia da outra pessoa, sabe? E como é para ti pegar, ouvir 3 pessoas que tu que conheceu há pouco tempo e ver que tipo, essa pessoa, esse grupo de jovens roda um produto que tem a cara de um moleque de 19 anos que já está fazendo dinheiro pela internet e que tá largando as casas do pai, que tá vivendo a vida de um homem, sabe? Sim. E eu quero saber para ti como é que é isso, sabe? Como é que é esse papo para ti? Tem esse papo? Pô, que massa, cara. Eu fico bem feliz de você ter feito essa pergunta. Acho que ela realmente, assim, ela é bem... Não que ela é difícil, mas ela impacta, tá? Da maneira que a gente pode responder. Então, assim, ó, o que eu vou dizer para você, tá? Primeiro de tudo, eu estou vivendo momentos também na minha vida que, independente da condição e da idade que eu tenho, você nunca é tarde para você aprender as coisas, certo? Então, o que eu posso dizer? Primeira coisa de tudo, tá? Cara, eu fico muito lisonjeado porque, assim, ó, primeiro de tudo, cara, vocês têm idade para ser meus filhos, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, ó, não importa, tá? Até porque eu assisti isso num podcast e dizer o seguinte, nos tempos atuais, tá? Não tem mais essa condição de eu chegar aqui, por exemplo, cara, eu sou mais velho e eu, por exemplo, tenho que, digamos assim, chegar para vocês e dizer assim, não, vocês são obrigados a me ouvir porque eu sou mais velho. Opa, peraí, respeito é uma condição, entendeu? E humildade, pelo valor da pessoa, é outra. O que eu quero dizer com isso, tá? Porque respeito a gente se conquista. É a mesma condição como se fosse a confiança. Respeito e confiança andam intrinsecamente ligados. E o que eu quero dizer com isso, tá? É que assim, ó, vocês podem ter a idade que vocês tenham, e eu posso ter a minha idade, e vocês podem ter o equivalente às experiências que eu posso ter. E de que forma? Porque vocês foram expostos, por exemplo, né? Se vocês decidiram a estar exposto a condições aí fora que eu não estive, que eu não tive oportunidade, isso vai fazer com que vocês tenham uma experiência diferente da minha, entendeu? Porque eu conheço já pessoas que, por exemplo, têm 50 anos de idade, mas elas não viveram, não saíram, não tiveram experiências. Como teve pessoas que tiveram, por exemplo, 25, 30 anos de idade, e ela teve uma experiência, uma imersão tão profunda, tá, em vários segmentos, em várias experiências da vida, que fez com que ela tivesse muito, mas muito conhecimento. E assim, ó, eu vou dar um exemplo muito prático disso. Nós temos ali um garoto que é um deputado estadual, eu não lembro o nome dele,
o cara manda muito bem no verbo, ele fala, ele tem uma oratória. Isso tudo é fruto, entendeu? Da condição que ele teve, dele ir lá, se expor, aprender. É o resultado de um meio, né? Exatamente, é o resultado de um meio, entendeu? Então a gente é obrigado. Pode ter pessoas que sejam muito mais velhas, que já tiveram muitas experiências, mas chega ali, não vai conseguir manter um diálogo, entendeu? Por quê? Porque não teve essa experiência, não teve essa Não vai estar vivência, aberto para novas entendeu? ideias. Então, independente da condição, não é porque, por exemplo, se eu tivesse uma outra atividade que eu fosse, sei lá, vamos fazer uma comparação. Imagina que eu fosse um dentista aqui, certo? E eu chegasse aqui e eu menosprezasse dizendo assim, não, só porque eu tenho mais idade, porque eu tenho uma profissão e que ela tem essa reputação, independente disso, eu ia acatar as ideias de cada um de vocês e ia dizer assim, não, aceito isso com maior humildade e eu quero aprender com vocês, entendeu? Então, nos dias atuais, não importa, entendeu? A questão de você ganhar respeito. Você vai ganhar respeito pelo jeito como você se porta com as pessoas e da forma como você entrega para elas o conteúdo. Humildade acima de tudo. Esse é o meu dilema, entendeu? Até a gente estava falando sobre os filósofos, né? Freud, Jung. O Jung tem uma frase muito boa, que eu já falei para eles, já compartilhei com eles, que é: você pode ser o maior, não exatamente nessas palavras, claro, mas nessa linha de pensamento, você pode ser o maior cientista do mundo, o maior matemático, o maior computador. Você pode ser referência na área que você for, mas quando você encontrar uma alma, seja uma alma. Entendeu? Ou seja, haja com humildade, com sabedoria. Sim. Não importa, cara, realmente não importa de qual meio, qual idade, não importa. Cara, sim, seja humilde. Ninguém sabe tanto ao ponto de não ter nada a aprender. Exatamente, entendeu? Porque o conhecimento, né, e a necessidade de compreensão é infinita. A partir do momento que tu se fecha para adquirir um conhecimento... Exatamente. Ali você já parou. Exatamente. O saber não ocupa espaço. E eu perguntei isso justamente porque hoje em dia, tipo assim, é difícil a galera que é mais velha e tem abertura para conversar com as outras pessoas sobre qualquer tema, qualquer assunto. Exatamente, sabe? É muito difícil. Uma vez eu estava no aniversário, eu fui conversar, não sei o que eu falei sobre... Eu falei para a pessoa que a religião e a ciência, elas não estão separadas, ela não é a religião aqui e a ciência aqui. Eu acho que elas andam juntas. Exato. Eu falei para ela que eu acho que Deus se explica na matemática. Falei isso. Cara, meu Deus do céu, até eu explicar para ela o que eu estava querendo dizer, que eu não estava querendo ser um herege, porque ela é uma católica, mas eu só estava querendo, sabe? Sim. Daí eu falei assim, não vale a pena, sabe? Não vale. E tem pessoas que não estão abertas a ouvir uma crítica, entendeu? Acho que tudo tem que ser tem que colocar tudo de uma forma muito... O que é isso? Sabe assim, até aquela questão do conformismo. Eu realmente não me conformo. Como é que uma pessoa que tem, sei lá, 50, 45 anos nunca saiu de Santa Catarina, ou nunca saiu de Jaraguá do Sul? Sim, cara, o conformismo. Cara, eu venho de uma cidade, tá? Luiz Alves. Eu morava lá. Conheço. 13 mil habitantes. Cara, muito pequena. Muito pequena. E, cara, tem gente lá do dinheiro, assim, eu não falo assim do dinheiro, sei lá, 500 mil, não, milionário, dono de negócio super bem sucedido, que nunca saiu de Santa Catarina. Nunca saiu de Blumenau, Itajaí e Jaraguá do Sul. Eles nem sequer foram na capital, sabe? É algo assim, se for para viver uma vida dessa, sério, me desculpa, eu me nego totalmente. Eu não consigo me ver assim, não dando ouvidos ao outro, não. Quer dizer que a pessoa literalmente é pobre, né? Isso, é pobre. Ela não tem experiência nenhuma. É pobre, não tem expectativa. Peraí, olha quanto tem dinheiro. Não, pobre de espírito, pobre de alma, pobre de conhecimento. Verdade? Exatamente. E outra coisa que eu queria saber de ti, hoje eu estava me fazendo essa pergunta da última vez que eu vim. O nome do teu podcast é Perfil do Homem Moderno Masculino, isso, né? Sim, isso, né? Exatamente. Eu queria saber, hoje em dia, qual que é a tua relação com o Fora da Matrix e o Red Pill, que hoje em dia os homens estão fazendo, sabe? Que hoje em dia está se tornando uma febre, a febre masculina dos Red Pill, sai da Matrix, sabe? Qual que é a tua relação com isso? Porque, só para te explicar minha pergunta, por causa que hoje em dia, eu estava falando até com os pais esses dias, que caiu muito o conceito de
do Red Pill em si, do Saia da Agora Matrix, deturpou muito também, e do Saia da Matrix, porque a galera usa isso para tudo, sabe? Sim. E o Red Pill mesmo era, tipo, a pílula vermelha só para tu sair da Matrix, não para tu tratar uma mulher mal, por exemplo. Vocês viram que tem tudo a ver, assim, com o que a gente, na verdade, quer se comunicar com o público, né? Porque eu digo para vocês o seguinte, a essência do nosso canal aqui, né, que é o PHM, ele é o perfil do homem moderno. Aí tem gente que, para muitas pessoas, eu já perguntei, o que é para você ser um cara moderno, entendeu? Aí muita gente já chegou e falou assim, tipo, não sei, eu tenho que me atualizar, ler mais jornal, né? Ou eu tenho que ir mais para a internet. Não, sabe? É tipo assim, abrir aqui, ó. É a expansão, né? Entendeu? É a expansão. Uhum. Então, o que acontece? É claro, a gente se comunica com o universo masculino, né? Uhum. Essa galera aqui com quem a gente está conversando, para quem a gente também quer expandir. Então, o que acontece? Basicamente, nós temos dois conceitos. A gente trabalha estilo e comportamento. E, em cima disso, cara, a gente tenta trazer vários adjetivos que façam com que você tenha vários atributos. Sim. Entendeu? Uhum. E Buscando atributos sempre o desses... melhor de si. Exatamente. E aí eu digo para você, cara, o que é você ser um cidadão melhor? Aí, é o que a gente deixa no canal. Cara, você tem que viajar mais, porque você vai se tornar... Você vai ver o quanto o mundo é grande, vai entender o quanto você é um grão de areia numa praia, né? Cara, aprender um novo idioma, olha o quanto isso abre fronteiras para você, entendeu? Assumir arquétipos, né? Pô, quando a gente está aqui fazendo uma conversa, pô, eu estou assumindo um arquétipo de político, né? Estou vendendo, estou isso, estou negociando, entendeu? Ao mesmo tempo, eu posso assumir um arquétipo de palhaço, onde eu estou chamando a atenção, vocês estão rindo à toa, entendeu? Enfim, tem uma série de atributos, entendeu? O homem moderno, cara, pô, ele precisa cuidar da aparência, entendeu? Cara, tá com a barba bem aparada, né? Como vocês estão, cabelo bem aparado, está cheiroso, cara, cuidar do seu corpo. Cara, isso vai te fazer bem, isso vai te dar, vai trazer a tua áurea estar melhor. Para os homens de 30, pelo amor de Deus, para os homens de 18 anos, aprendam a cozinhar, né? Aí, cara, eu tava falando com o Jonas esses dias, tu aprender a cozinhar, aumenta teu sexy appeal, né, cara? Com certeza, cara. Pô, cara, meu. Sabe por quê? Tem uma parada que, assim, ó, você consegue conquistar as pessoas pela boca. Claro. Entendeu? As pessoas são peixe, cara. São peixe. certeza. Você fisga ela pela boca. Cara, tem isso. Sim, e outra... Né, Gustavo? Gustavo aí sabe, quer cozinhar. Aí, cara da cozinha, cara da cozinha. Adolescente moderno. E aí, quem que cultivou aí? É isso aí, pô, tem que aprender a cozinhar, tratar com respeito, pagar a conta, pô. Pagar a conta é muito importante, cara. Seja educado, seja cordial, né, cara? Isso que é ser um homem moderno, cara. Pô, é tudo... E isso pra mim que é realmente tu sair da Matrix, sabe? Porque eu acho que a Matrix é muito maior do que a galera simplesmente fala, sai da Matrix. Sim. Cara, tu sai de uma Matrix aqui, mas tu tá numa Matrix muito... Cara, eleva o nível. Só eleva o nível. Tipo, pô... Não, sai da Matrix, cara. Faça as coisas por você, sabe? Sim. Não por outro. Não por... Cara, se ame, se coloque em primeiro lugar. Seja o protagonista da sua própria vida, sabe? Exatamente. Não tenta ser o protagonista da vida de ninguém, sim, mas seja da tua, sabe? Seja o mais foda da vida mesmo, assim. Sim. Seja o mais foda que tu consiga ser. E acho bacana, você precisa, tipo, cara, crie o seu, né, o seu estilo, mas de forma que ainda você contribua para a sociedade, sim, entendeu? Tipo, seja diferente e ao mesmo tempo contribua demais, entendeu? Sim. Eu acho que isso é a importância, sim, né? Também não sei se eu consegui responder o que você queria saber. Cara, me respondeu perfeitamente, cara. E é muito legal saber disso, cara. É isso, cara. A gente quer chegar aqui, tipo assim, a gente tá entregando, entendeu? A pílula, né? Sim. Mude. Sim. Essa que é a questão, entendeu? Não permaneça do jeito que tá. Tipo assim, exatamente. Seja inconformado, seja melhor, seja entendeu? inconformado, cara. Isso é a melhor coisa de tudo. Seja inconformado. Entendeu? E outra, mudar é difícil. Aí é que tá. Mudar é difícil. Sim. A mudança é sempre difícil. Cara, eu sempre falei pro Nathan, cara,
tu vai ver que sair da casa dos pais é a pior coisa que existe, mas também é a melhor coisa que existe, cara. Nossa, É a pior coisa que Não. existe, mas também é a melhor coisa que existe. Cara, tu nunca vai evoluir tanto como homem, como ser humano, do que saindo da casa dos pais, cara. Tu pegar e ter o senso de responsabilidade. Para mim, assim, novamente falando, da fase que eu atingi na minha vida era essencialmente eu precisava sair da casa da minha mãe, sabe? Eu precisava sair debaixo da tutela dela, debaixo das asas dela. Eu precisava, assim, agregar experiência pro perfil do homem moderno que eu quero ser. Que massa, cara. Sabe? Que massa. Cara, eu quero bater no peito a responsabilidade de ser maior de idade, Legal. de ter que cozinhar, de ter que limpar a casa, de ter que arrumar minha própria cama quando eu acordo. Não fazer as pessoas ter dó de ti. Não fazer... Cara, uma coisa que eu odeio, as pessoas ter dó de mim, cara. Pô, não tenha dó de mim, Não tenha dó de mim. Cara, eu sou homem, cara. Eu quero essa responsabilidade, sabe? Sim. Porque, assim, eu acho que realmente isso é tu ser alfa. Voltando para aquele papo Red Pill. Isso é ser alfa. Cara, tu saber proporcionar, tu ter o teu ganha-pão, tu saber cozinhar o teu pão, sabe? Isso é ser alfa, tu proteger, tu ter esse senso e essa noção de ser homem. Sim. Deixa eu comentar um negócio. Olha só, às vezes a galera fica pensando assim, pô, mas peraí, cara, perfil do homem moderno e tal, como é isso aí? Olha como as coisas assim, elas se fundem, né? Porque você ser moderno significa que porque vocês são modernos por natureza, porque vocês são jovens, vocês falam, vocês entendem tudo que está acontecendo no momento, entendeu? Mas vocês não estão sendo modernos ainda do ponto de vista de entender e buscar aquele conhecimento que está com o público mais que já viveu. A sabedoria em si. Exatamente. Então, quando vocês buscarem esse conhecimento, cara, vocês vão estar muito preparados. E da mesma maneira, que é o que a gente vê muito comum, é hoje assim, tipo, por exemplo, o cara tem lá 50 anos, 60 anos, às vezes até 70 anos, e o que está acontecendo? Ele está numa ladeira abaixo. Ele está sendo conservador, não, isso não é mais para mim, não quero mais, entendeu? Tipo, ele está fugindo. O negócio dele é querer se aposentar e ficar lá de boa e ir para o caixãozinho quando der o tempo, entendeu? Não, cara, pô, você tem que ir para frente, entendeu? Então, o cara mais velho, ele tem que saber que ele tem que buscar esse conhecimento e ter o comportamento como vocês estão tendo, tá ligado? Sim. Então, é isso. É esse choque que acontece. E muitas vezes, quando o cara tem ali 30 anos, 35, aí ele está entre meios, entendeu? E às vezes o que acontece? Ali para frente, ele acaba começando a cair numa ladeira abaixo também. Ele começa a se tornar conservador. E sabe qual que é o maior motivo de uma pessoa ser conservadora? Ela começa a querer ter esses comportamentos, por incrível que pareça, é quando a gente começa a encontrar as responsabilidades. Deixa eu ilustrar isso. Casou, ok? Aí o que vai acontecer? Você vai deixar de ir para a balada, vai deixar de fazer essas coisas e tal, porque você começa a ficar tendo conceitos mais protetivos. Você está desempenhando todo o teu dinheiro para você construir sua casa, para comprar o seu carro, para cuidar da sua família. E aí o que acontece? Você se fecha e aí você cria uma bolha. Você não fica exposto para muita coisa. E aí você começa a ter comportamento conservador. É dali que a gente começa. É verdade. Tá ligado? É verdade. Basicamente é isso. E o homem é... E vocês têm toda a liberdade aqui de me contrariar. Pior que eu concordo totalmente. Eu até ia fazer um adendo. Tu falou ali de quando o homem faz 35, 40 anos que ele começa a ir começa a ir ladeira abaixo, né? É quando vem o maior cargo de responsabilidade sobre ele, né? E é geralmente onde que eles começam a desistir, onde começa a engordar mais, aonde começa a tratar a esposa que nem um lixo, o filho que nem um desconhecido. Tipo assim, e aonde que, na verdade, se tu olhar até, por exemplo, o VSM do homem, onde que tá no ápice, sabe? Tipo assim, onde que ele tem que dar o up, entender que a vida não acaba ali, sabe? É melhor. Agora eu já atingi o máximo, já atingi o meu padrão de vida que eu quero, eu já atingi o físico que eu parece quero. que não tem expectativa, entendeu? Sim. E nós somos contra isso. O que a gente quer levar é que assim, não, cara, você está numa eterna busca, entendeu?
Tipo, tu comentou, acho que é o teu irmão que ele vai fazer... Sim, o meu irmão vai fazer o desafio do Aconcagua. E ele tem quantos anos? Ele tem 7 anos a menos que eu. Cara, Eu tenho, no caso, 47, ele tem ali 40, 41. Aham. Cara, tu vê, 40 anos fazendo, tipo assim, Sim. uma aventura... Ah, não, e ele é, Meu. cara, é o cara pra frente, assim, ele é de atitude, Cara, entendeu? tipo assim, tu vê, Então, e são poucos homens que fazem isso, sabe? Sim. Tanto que tu pode ver que a maioria dos caras tão fechados numa empresa. Não que isso é errado, porque, Sim. cara, se tá atingindo teus objetivos, se tu tá feliz, beleza. Mas, cara, se tu não tá feliz, pega e vai atrás da tua felicidade. vamos fazer acontecer. Pega e vai fugir da tua Matrix. Não precisa sair da tua empresa para fugir da tua Matrix, porque talvez tu vai entrar numa Matrix maior ainda. Mas busca, tipo, a tua saída da Matrix, a tua felicidade, sabe? Eu acho que o cara buscar ser 1% melhor que Exatamente. Todo dia são 1% melhor que ontem. Todo dia. Isso aí... Cara, eu coloquei isso para mim, tem lá no quadro, ó. Quero ser hoje, né, melhor do que fui ontem, né, e melhor do que sou hoje. É isso aí, é isso aí. A gente Cara, pode ser assim, né? E isso é massa também, né? O cara escrever os sonhos, os objetivos, a energia que tem o cara fazendo tem isso. dia né? que eu chego ali, tipo, cara, hoje precisava disso, entendeu? Cara, coloca como meta, né? Um exercício que eu faço para reforçar isso, porque eu acredito que a gente tem que ser mais lembrado do que ensinado, né? Verdade. Uma coisa que eu faço toda noite, quando eu vou escovar os dentes antes de dormir, eu olho no espelho e eu penso, hoje foi um dia a menos ou um dia a mais? Justamente. E quando o cara começa a ter muitos dias a menos, o cara assim de barriga, red flag, o cara tem que mudar alguma coisa. Então isso é uma forma que eu uso para mim me alinhar. Tá? Tipo, hoje foi um dia que eu contribuí ou foi eu só existir? E a partir disso o cara vai dizendo, porra, então eu tô numa sequência de dias só existindo. Então algo tem que acontecer. Eu não posso esperar algo ficar sentado e esperar alguma coisa acontecer. Não pode esperar um salvador, não pode. O cara não pode esperar. O cara não pode esperar nada nem ninguém, né, cara? É sempre você por você. Essa é a regra básica da vida. Assim, você. Só depende de você, sempre dependeu. Show. É isso. Vai procurar experiência de vida, vai, cara, criar portfólio mesmo, vai estudar, skin the game. É isso mesmo. Sabe? Viaja, aproveita. Sim. Quanto mais experiência, quanto mais ambiente diferente tu for exposto, se exponha. Seja realmente a melhor versão de você. É isso mesmo. Buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento físico. Sim. Porque assim, vai valer muito a pena. Com certeza. Vai valer muito a pena. Nossa. Lembrar que não fazer nada também é uma escolha. Sim. Tem situações tipo assim, pô, você me deparei com tal condição, pô, faço isso, faço aquilo. Não fazer nada também já é fazer algo, entendeu? Porque você está tomando, você está parando e está analisando, né, uma situação. Faz parte, isso é normal. Galera, então agora é o seguinte, a gente está chegando, né, na última etapa aqui do nosso podcast e eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer uma pergunta, né? Eu vou levar uma palavra para cada um de vocês e eu gostaria que vocês me comentassem alguma coisa, o que vier na mente sobre essa palavra. Pode ser? Pode ser. E eu não tinha combinado com vocês, não. Mas essa dinâmica eu costumo fazer com a galera. Então, as dinâmicas às vezes são bem diferentes, né? Algumas, por exemplo, eu chego e digo, ó, fulano, né, tal pessoa, me dê uma nota de 0 a 10 para ela. É uma dinâmica que às vezes eu faço, né? Outras eu peço para a pessoa chegar e só digo, ó, fala uma palavra e você me diga, ao tipo do pode pá, entendeu? Chega ali, falou e... Resposta pronta. Exatamente. Então, agora eu vou falar uma palavra, né? Vou dizer para você uma palavra e eu quero que você fale alguma coisa sobre isso, entendeu? Você pode... Uma coisa breve. Exatamente. Algo sucinto assim, fala sobre isso. Ok? Então tá. Então começo por você, tá? Saúde. Prioridade. Se você quiser fazer algum comentário ainda sobre a palavra, fica à vontade. Para mim, a saúde é prioridade. Com saúde, eu corro atrás de todo o resto que eu preciso. Eu só preciso da minha saúde. Tendo saúde, eu vou atrás do resto. Eu corro. Tenho perna, eu vou atrás. Legal. E isso, cara, assim, ó, até esses dias eu vi o cara falar assim, ó, tipo, o homem descobre que tem 2 vidas. Ele disse, mas quando? Ele descobre que existe a segunda quando acabou a primeira. Né? Loucura isso, né? E tem tudo a ver com o que você falou, tá? A questão da saúde. É isso mesmo. Jonas, vamos falar para você agora, a próxima palavra. Tá, o que você vê, assim, me diga alguma coisa sobre família. Família, base. Base. Acho que de onde a gente veio,
pra onde a gente vai, né? Uhum. Pô, simplesmente a base. São as pessoas que sempre vão estar ali pra você, independente do que acontecer, é a casa, né? Show. Legal. E eu acho muito bacana o que você falou, porque você teve a sua tem, né, ou talvez a sua família como tipo pai, mãe, se tem irmãos, não sei, né, enfim, os parentes comuns, né? Aí depois existe agora a nova situação que vocês também estão sendo uma família, Sim, entendeu? Família, E aí depois você vai ter uma outra família quando você estiver constituindo a sua, né? Esposa, filhos. Acho muito, né? Acho que tem tudo a ver com o que eu falei, né? Com certeza. Legal. Exatamente isso. Bacana. Vamos lá, para você agora. É um tanto estranho, tá? Mas se eu disser para você assim, ó, céu. A palavra é céu. Céu, paraíso, né? Paraíso. Paraíso, com certeza. Tá muito atrelado à minha fé, eu acredito em Deus. Mas, assim, o meu Deus não é o Deus dele, não é o Deus do Jonas, assim, eu acho que Deus é algo muito pessoal. Deus é energia, com certeza. Show. Deus é energia. É curioso porque quando eu falo, né, céu, você pode imaginar muita coisa, você pode responder muito com isso, né? E é interessante que você já puxou a questão divina, Sim, né? sim. Principalmente céu, paraíso, né? Nem, tem gente que nem atrela, o céu é o paraíso. Às vezes o paraíso pode estar aqui do lado, pode estar distante, né? Né? Às vezes tem gente que até pode dizer, não, o paraíso talvez está mais abaixo, enfim, cada um tem uma concepção, uma forma de ver uma crença, né? A fé, cara, assim, a fé move montanhas. Que show. Assim, a fé é você acreditar em você mesmo, basicamente. Você colocar uma energia positiva e muita energia naquela coisa que você quer que dê certo. Por exemplo, tu falar com um paciente que está muito mal no hospital e tu dá fé para ele. Tu fala, não, tu tá melhorando, tu tá melhorando. Fato. Subconsciente, automaticamente. A gente falou semana passada disso quando a gente estava falando de um amigo, um exemplo, e a gente falou ainda que para existir um milagre, basta acreditar, né? Basta só ter fé. Para acontecer um milagre, tem que ter fé. E tudo começa no pensamento, né? Pensamento positivo, tudo começa no pensamento. É verdade, né? Desde a criação de um chapéu, uma bota, a pessoa Mindset foi imaginado depois. Sim. Mindset. E às vezes tem gente que não, assim, tipo, não sabe direito o conceito, e eu digo o seguinte, a fé começa de coisas tão simples que, por exemplo, vocês estão produzindo um produto. Vocês têm fé que ele vai vender. já vendeu. Certo? Ou você está trabalhando, você tem a fé que lá no dia 5 você vai ganhar o seu salário. Sim. Entendeu? Fé é acreditar em algo. Simples assim. E assim, puxando esse negócio da fé, é muito louco, porque assim, ó, umas 2 semanas atrás, a gente estava gravando a DCL em casa, e a gente comentou, pô, seria legal se a gente arrumasse um estúdio, um microfone e tal, uma câmera boa, com a iluminação, e assim, na outra semana já surgiu a oportunidade de estar aqui, e, sabe, você tem que ter muito esse senso de saber identificar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu e o Jonas, a gente escuta um podcast muito legal no Spotify, Vida Lendária. E no primeiro episódio ele fala sobre o quadro dos sonhos. Você precisa ter o quadro dos sonhos, sabe? Para você poder visualizar aquilo. E uma coisa que ele tinha lá no quadro dos sonhos, que ele queria muito, era se mudar para o Canadá, para Vancouver. E um dia o amigo dele perguntou, pô, mas por que tu quer se mudar para lá? Tipo, aqui ele mora em Floripa. Aqui em Floripa tem tudo, tem tua família, tem tua casa, tem tua empresa, por que quer se mudar para lá? Cara, porque eu quero ter essa paisagem aqui, mostrar uma foto para ele, o mar e a montanha. Aí, automaticamente, ele tendo um insight muito, assim, muito pessoal, assim, ele olhou pela janela do quarto dele e viu mar e montanha, Floripa, mora numa ilha, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse senso do que está acontecendo na nossa vida, e sabe? ser grato, né? E ser grato, a gratidão Que loucura, né? Tu vê, né? é tudo assim, sabe? Cara, que massa. Essa parte espiritual, essa parte de você colocar energia é muito forte. Até a questão de pensamentos, o fato de tu ser mais positivo acaba ganhando a tua vida. Eu, desde o dia que eu decidi, cara, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa mais positiva. Cara, minha vida mudou da água pro vinho, cara. Oportunidades, amizades novas, as portas se abrindo. Sim. Só pelo fato do cara deixar de ser negativo, sabe? Sim, verdade. Decidir ser uma pessoa melhor, né? Só da decisão, né? Mas só que, assim, daí entra já de outra parada. A mudança é difícil, mas vai. Vai na fé, continua. Com certeza. Não é fácil, mas não é impossível. Exatamente.
Que bacana. Poder chegar no final da vida e olhar pra trás e dizer, cara, combate é um bom combate. Verdade, É, verdade. isso aí. Fato. O cara agradeceu a pessoa do passado, tipo, pô, eu agradeço o Lucas do passado, teu esforço valeu a pena. Aqui, ó, a gente tá bem, ó. É isso aí. Galera, muito obrigado, tá? Assim a gente está encerrando então o nosso podcast. Eu estou muito feliz de ter conversado com vocês aqui, tá? Bom demais. Foi o nosso primeiro episódio aqui ao vivo, né? Problemas a gente teve, a gente conseguiu contornar. E independente disso, acho que foi uma conversa para lá de especial, tá? Eu agradeço de coração mesmo. Espero que tenham agregado isso à vida de vocês. Espero também que as pessoas, a gente vai gerar muitos cortes daqui do nosso podcast, tá? E a gente vai, enfim, vamos impulsionar para todo mundo, né? Exatamente, né? Principalmente pela pauta que a gente trouxe e pela energia positiva, né? Essa sinergia que a gente acabou trazendo aqui. É um conteúdo de valor. Eu acredito que foi uma conversa Não de tem alto dúvida, nível. muito, realmente mesmo, tá? Não deixou nada a desejar em relação ao podcast aí de pessoas aí que também agregam demais, entendeu? Então é isso aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Galera, assim a gente se despede aqui do nosso podcast, tá bem? Peço que vocês possam se inscrever, dê um like aqui no nosso canal. E eu vou pedir até para vocês aqui, se vocês puderem, onde é que a gente consegue encontrar vocês no Instagram? @LUXCA, Luxca, _ Serpa. Fiz aí quando era adolescente. Ficou Luxca Serpa. Luxca _ Serpa. Jonas, @jonas.cimete, SMETT. Show. O meu é @bassonatan, BASSO. Só me seguir lá. E queria agradecer muito ao convite do Bill. Foi assim, de coração mesmo, foi muito bom estar aqui essa noite, tá? Bom pra mim. E um ambiente muito bom. Gostei muito e acredito que eles gostaram também. Muito obrigado pelo convite, tá, Bill? Cara, não tenho palavras para agradecer mesmo. Foi uma conversa incrível. Não soltei muitos palavrões, então muito feliz comigo mesmo. Tentamos não ser cancelados também. Então foi muito legal, te agradeço de coração mesmo. Cara, foi iniciando, vou aproveitar muito o teu presente. É isso aí, muito obrigado. É só o primeiro de foi um muitos prazer, aí, né? Foi um Eu prazer. queria agradecer, realmente, o cara não está acostumado com ficar na frente, acostumado sempre com os bastidores, mas Verdade, verdade. é uma oportunidade muito boa. Né? Experiências, na verdade, como a gente está Sim, falando, né? sim. Viver a experiência, né? Embora vocês não conseguiam compartilhar o quanto isso aqui acabou sendo bacana, né? Sim. Na verdade. Com certeza. Então, Chegar isso- junto lá, né? Show de bola. Vamos adiante. Vamos. Como diz, abraçados a gente vai mais longe, né? Exatamente. Tá certo? Galera, um abraço, tudo de bom para vocês e até o nosso próximo podcast. Valeu? Cara, Deu boa, né? insano, hein? Valeu, Deu. galera. Muito Deu, obrigado. meu. Obrigado de coração, meu. Tá bom? Obrigadão mesmo. Foi ótimo, Cara, tá? foi Massa, né? Que papo bom. Deu quanto tempo?